Fala pessoal, este é mais um episódio do CorongaCast, o número redondo hoje, número 60, e sempre um episódio especial que a gente gosta de trocar uma ideia mais profunda, trazendo bons convidados, mentes brilhantes, diferente da minha mente que está cada vez mais apagada, Leonardo Palhano, com 6 meses de quarentena. Cansado, esgotado, a fim de desistir de tudo, ligando no Amigos da Vida, atrás de uma solução. Um abraço. Fala, Paulo. Fala, galera. Pô, Paulo, não desista, tamo junto nessa. A gente precisa de mentes brilhantes como a sua. Enfim, temos muito que enfrentar junto ainda. E com certeza não sozinhos, né? Porque nós dois, quem somos nós, né? É por isso que a gente traz pessoas diferentes. E hoje eu tô muito feliz porque a gente vai conversar com o primeiro professor meu, né? Um professor que eu tive aula, que eu consegui convidar aqui para participar do nosso podcast, né? Falar um pouco dele. O Samuel Mendonça, ele é pós-doutor em epistemologia da pesquisa em educação e direito. Ele é doutor em filosofia da educação pela Unicamp, mestre em ética e bacharel em filosofia pela PUC de Campinas. É professor titular vinculado ao programa de pós-graduação em educação, mestrado e doutorado de políticas públicas em educação e líder do grupo de pesquisa política e fundamentos da educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ele é também membro titular do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Ministério da Saúde, e também é o presidente da Associação Brasileira de Filosofia da Educação e membro da Comissão de Avaliação da Área de Educação da CAPES. E além de tudo isso, né, assim, como a gente sempre traz essas mentes brilhantes, ele é professor e mestre de Kung Fu, né? Pô, Samuel, primeiro agradecer você por topar conversar. De verdade, é uma honra para mim conversar com um professor que você me deu aula quando eu tinha 17 anos, cara. Eu não era nem maior de idade ainda, era meu primeiro ano de direito. E assim, hoje eu tenho 30, né? Faz 13 anos que você me deu aula, então assim, absurdo como o tempo passa e absurdo também que você me influenciou muito, né? Você sempre trazia filosofia, eu li, por exemplo, Descartes graças a você, do tanto que você falava, do racionalismo, enfim. E, cara, queria que você se introduzisse aí, falasse um pouco de você, assim, como foi seu processo, né, para se descobrir como filósofo, dar aula numa faculdade de direito, né, tipo, por que ir pro direito? E aí eu cada vez mais, quanto mais maturidade eu tenho, mais eu vou um pouco me afastando, assim, do direito, por gostar cada vez mais de filosofia, né, enfim. Queria saber como que é a sua visão nisso e também a importância do Kung Fu, assim, na sua vida, né? Porque eu penso que o Kung Fu traz muito de filosofia budista, filosofia oriental, que a gente aqui no Ocidente acaba passando reto, né? Acaba sendo anulado pelo nosso modo eurocentrista de ver a vida, inclusive do ponto de vista filosófico, né? Enfim, muito bem-vindo. Agora o palco é seu. Legal, muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Paulo também, prazer conhecê-lo. Acho que vocês fazem um trabalho muito importante, porque em momentos estranhos nós precisamos de vozes que possam servir como se fosse uma espécie de farol, né? Se a gente tem um farol aqui e ali, a gente pode ter uma noção do que está acontecendo e a gente sai um pouquinho, pelo menos, de um certo escuro que coloca. Nem vou usar o termo obscurantismo, que isso remete a uma era e tem toda uma discussão filosófica por trás, mas eu estou falando de escuridão mesmo, né? De breu, de um ambiente que a gente não pode saber muito o que está acontecendo, embora existam estratégias claras em torno disso. E vocês representam e são aí uma voz importante nesse momento tão estranho, e penso que isso é fundamental. Bom, é uma honra participar, né? Você estava lá com seus 17 anos, nós tivemos metodologia da pesquisa jurídica, e a provocação era essa mesma, no curso de Direito, com estudantes que estavam saindo do ensino médio, começando no ensino superior, então aquela transição que ainda não era muito evidente, o que é esse ensino superior, o que é a universidade, é um mundo muito distinto. A nossa faculdade em especial, que recebe muitos estudantes de outras cidades e até de outros estados,
acaba meio que sendo um momento na transição do jovem, naquele momento da disciplina, em que muitas alterações estão acontecendo, né? Estão acontecendo alterações na vida pessoal da grande maioria dos estudantes, por conta da própria academia, da universidade, e ali nós estamos também inserindo componentes mais de uma exigência de pesquisa, e no direito, que não é uma área tipicamente assim, com uma tradição de ciência no Brasil, de forma geral. Direito é uma ciência aplicada, é uma área que você tem aí os tribunais e para muitas pessoas, um voto de um ministro é a produção de ciência, por exemplo, né? Então, aí já há um debate, o que é a ciência efetivamente no direito. A ciência, então, é a que resulta sei lá, de algum tipo de expediente jurídico, ou é a ciência que se faz, enfim, nas universidades. E aí eu acabei ingressando na Faculdade de Direito. Foi muito curioso, muito boa essa sua pergunta para eu até me apresentar brevemente, porque eu venho da área de filosofia, como você apresentou o meu currículo, mas exatamente por vir da filosofia, a gente sabe da necessidade que a filosofia tem para todas as áreas do conhecimento. E na nossa instituição, na PUC Campinas, a filosofia ela está presente em todos os cursos, de uma forma direta ou indireta. Às vezes você tem disciplinas específicas da filosofia e outras que são mais específicas dos próprios campos, né? Eu, por exemplo, já lecionei pesquisa no curso de nutrição. E aí eu me enveredei, tive que estudar um pouco para conhecer a área especificamente, porque as áreas têm seus estatutos epistemológicos, né? Isso é a mesma coisa na área de direito, a mesma coisa no jornalismo. Eu já passei por alguns cursos da área no sentido amplo, como relações públicas, por exemplo, que tem interferência direta com a área de comunicação, enfim. Então, a filosofia está presente. No caso do direito, em particular, me lembro quando eu ingressei na universidade como professor, havia necessidade de alguém da filosofia para lecionar filosofia do direito, filosofia jurídica e metodologia da pesquisa jurídica nos cursos de especialização, inicialmente. Eu ainda muito jovem, 27 anos, tinha terminado o meu mestrado, e aí era uma seleção ainda quase que informal, né? Informal porque você tinha uma entrevista, não era como hoje, que a gente tem um processo seletivo seguindo parâmetros de universidades públicas. Então, passei por esse processo, sabia que nós éramos 4 interessados e 2 vagas, então 2 ficaram de fora, infelizmente eu entrei mais outro. Naquele momento, claro que a alegria é gigante, e aí iniciei o trabalho. E o que acontecia? Nós não tínhamos professores da filosofia que quisessem lecionar no curso de Direito, por 2 razões. Uma, por problemas de carga horária, alguns não tinham o mesmo horário, e os que tinham, eventualmente, não tinham interesse por considerar a área de Direito, e às vezes até, enfim, um pouco de um certo preconceito, como uma área assim, difícil de dialogar, porque são pessoas fechadas, etc. Eu, iniciando a minha carreira, não tinha esse tipo de problema. Ao contrário, eu estava super aberto para ir para onde a universidade me mandasse. Me mandavam para engenharia, eu ia, me mandavam para cursos da ciência e da saúde, eu estava pronto. Então, eu circulei por muitos cursos da universidade desde que eu entrei no ano de 2000, isso já tem 20 anos, e o Direito, em especial, foi o meu primeiro curso na universidade, curso que estou até hoje. Então, inicialmente na especialização, em todos os cursos nós tínhamos essas 2 disciplinas, mas também já comecei na graduação. E aí houve uma mudança de projeto pedagógico e eu acabei me envolvendo muito. E o que aí eu acho que é interessante de se dizer é que, ao contrário do que alguns colegas da filosofia imaginavam, que a gente pudesse ter alguma resistência ou um ambiente fechado, eu encontrei exatamente o contrário, um ambiente muito aberto, professores muito abertos, que me receberam super bem, um ambiente de muita hospitalidade. E eu me lembro claramente do diretor à época que dizia, Samuel, a gente precisa de você aqui, porque a gente não tem essa formação pedagógica específica e isso vai ser necessário, a universidade está pedindo. E à época estava acontecendo uma reformulação pedagógica e participei ativamente dessa reformulação, inclusive da estruturação de disciplinas. Essa disciplina, inclusive, que você teve acesso à metodologia da pesquisa jurídica, ela foi inserida nessa transição e eu até fiz parte da própria construção. Então, me sentia muito à vontade, fui muitíssimo bem recebido, mesmo sendo da filosofia,
e já quebrando aí preconceitos de pessoas que eventualmente tenham dificuldade com o direito. Então, eu tenho uma relação muito boa na área de direito, no sentido amplo, sei dos problemas da área também, claro, eu entendo o seu distanciamento, acho que ele se justifica e ele faz todo sentido quando você tem um pensamento assim mais livre, mais libertário, emancipador, talvez você se distancie, e eu fico lá tentando provocar o curso, colegas e professores e estudantes para que a gente possa transformar o próprio direito. É muito difícil? É muito difícil, mas eu vejo o direito hoje muito diferente do direito de 20 anos atrás, quando eu iniciei no curso. O direito era muito mais fechado, hoje nós temos um curso muito plural, é claro que a gente está falando de uma instituição, mas eu tenho muitos contatos de outras pessoas Brasil afora, e tenho notícia de que você tem muitas instituições que têm abertura para pessoas da filosofia, da sociologia, etc., até porque isso é campo de debate do próprio direito. Se a gente pegar a ABED, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Ensino de Direito, por muito tempo havia um discurso em torno da necessidade de um aprimoramento do campo, e isso sendo feito por pessoas da área de direito mesmo, né? Eu participei dessa sociedade, de outras também, então você percebe que a área está incomodada como um todo e querendo se refazer, se reestruturar, se repensar como uma área de ciência. E nesse sentido, e aí eu concluo essa primeira parte específica do direito, a gente conquistou um mestrado para a área que demorou 10 anos para formar um grupo de professores que tivessem doutorado em Direito e interesse na pesquisa, porque você sabe muito bem que tem outras áreas muito mais atrativas para quem cursa Direito, seja na esfera pública, dos concursos, ou mesmo como a advocacia, que dependendo da área, você pode ser muito bem sucedido e tal. Então, é muito difícil encontrar pessoas que queiram se dedicar à pesquisa. Fala, olha, eu realmente quero ser pesquisador, eu quero ser professor universitário e fazer pesquisa na área de direito. Isso não é uma coisa assim tão comum, como, por exemplo, é comum na área de ciências sociais, é comum na área de história, na área de filosofia, porque são áreas que se estruturaram como pesquisa. Tá? Essa distinção, ela aparece. Mas, no fundo, eu fico muito feliz de retornar aqui, depois desse tempo todo, ver o teu trabalho e a tua inserção, e mais do que isso, não apenas alguém que se formou para ter um diploma, mas é alguém que tem um papel social de intervenção. Então, mesmo que o seu trabalho aparentemente não seja um trabalho diretamente, se a gente pensar em termos do Estatuto do Direito, diretamente jurídico, ele né? Porque o direito, de fato, é essa área que nos orienta do ponto de vista da organização da sociedade. E você não está fazendo outra coisa senão cutucar aí as instituições e pessoas, sobretudo homens públicos, em torno da necessidade de uma ação mais honesta, decente e que respeite, por exemplo, o próprio sistema legal, né? Então, você é alguém do direito, que vem do direito e continua com esse seu DNA muito forte, hoje fazendo um trabalho que eu acho muito promissor. Isso em relação ao direito. Vou comentando também dos outros aspectos, ou você quer aproveitar? Imagina, você fica à vontade. Você falou a questão do Kung Fu também, da própria filosofia. Então, pode, é exatamente isso. Você falar do seu lado do Kung Fu também, fica à vontade, professor. A casa é sua aqui. Vá me cortando aí. Fica tranquilo. Tá bom. Não, acho que 2 pontos que tem relação, embora não tenha nada a ver, né? Quando eu escolhi o curso de filosofia, eu escolhi por conta de uma influência de arte marcial que eu comecei a praticar arte marcial com 12 anos. Então, meu professor de artes marciais de Kung Fu na minha cidade falava muito de filosofia. E eu era muito pequeno, naquela época não tinha internet e tal, então você fica imaginando, bom, filosofia é aquilo que o professor está falando. Eu fui descobrir que filosofia é outra coisa quando eu entrei no curso de filosofia propriamente dito. Então, até então eu estava achando que aquilo que meu mestre falava sobre filosofia era algo que tivesse na universidade. Fui descobrir que a pegada é outra, né? Claro que a tradição oriental, especialmente chinesa, eles têm, obviamente, uma filosofia, uma compreensão do mundo, mas a filosofia que a gente acaba recepcionando do Oriente é muito mais uma espécie de filosofia de vida, muito mais uma coisa que vem na esfera de algum tipo de orientação
do que propriamente da filosofia sistemática, rigorosa, essa base epistemológica e exigente que a gente tem. Mas, enfim, esse já é um debate também do próprio campo, né? O que é a filosofia? Você vai ver que algumas pessoas vão definir a filosofia, algumas pessoas do campo, como é o meu caso, que sou do campo, como alguma coisa rigorosa e que é condição para a própria atividade filosófica, por exemplo, a formação em filosofia. Esse é um debate que a gente faz na área. Por outro lado, a gente sabe muito bem que filosofia é uma disposição de caráter que significa capacidade de pensamento. Até mesmo o sentido primeiro lá que a gente vai encontrar com os gregos é um pouco esse espírito de amor à sabedoria. Então, se você está espantado, admirado com o conhecimento, admirado, espantado e sendo capaz, inclusive, de ser afetado pelo que está acontecendo, você está disposto à própria tarefa da filosofia e do filosofar. Nesse sentido, a filosofia é uma disposição de caráter para todas as pessoas. Nesse sentido, todos são filósofos, né? Então, uma coisa é a filosofia nesse sentido mais amplo, e defendo que seja muito importante que a gente alerte para essa dimensão, e outra é a filosofia como campo de conhecimento acadêmico, estratégico, que aí a gente vai remeter à necessidade do diálogo nas universidades. E daí você se torna um filósofo quando você é avaliado por outros e pelo conjunto de pares, participando de conferências, submetendo um artigo para uma revista de filosofia e tomando uma porrada, que os pareceres normalmente são bem densos do ponto de vista, enfim, de possibilidade de diligência. Eventualmente pode ser que aceitem, mas é muito raro que você tenha um aceite imediato, porque a avaliação por pares é isso. E um filósofo normalmente tem como característica discordar de outro filósofo. A filosofia é justamente essa mosca em cima do cavalo. Um professor usou essa imagem uma vez, né? É pequenininho, mas perturba. É aquela coisa pequena, mas que está ali e que, de certo modo, causa incômodo. Então, a filosofia, nesse sentido, não é lugar de consenso, ela é lugar de dissenso, ela é lugar de conflito, ela é lugar de debate, ela é lugar de pluralismo, ela é lugar de diversidade, ela é lugar, portanto, de tudo aquilo que, por exemplo, nosso governo não quer que a gente tenha hoje. Então, por isso que eles rebatem e não querem saber de filosofia, não querem saber de pensamento, não querem saber de crítica, querem saber só de uma coisa única, unívoca e que seja concordante com aquilo que eles estão propondo, né? Então, de um lado, a filosofia rigorosa tem esse sentido, e de outro, na minha própria experiência, como eu me envolvi muito com arte marcial desde muito cedo, a filosofia chinesa, e aí não falando exatamente de uma vertente ou outra, como é o caso do budismo, ou do próprio taoísmo, ou do confucionismo, que na verdade são estruturas que fazem parte da história da China, e existem muitas correntes dessas. Então não dá para falar em confucionismo, porque hoje nós teríamos o chamado neoconfucionismo. Eu estive na China em 2014 para um curso de verão em Xangai, e lá nós tivemos a oportunidade de participar da formação de várias pessoas que estavam nesse curso de verão, brasileiros e chineses, e nessa interlocução a gente teve a oportunidade de conversar com muitos professores chineses. Eu, pelo meu interesse, fui conversar com os professores sobre a filosofia mesmo. Olha, o que vocês têm nas universidades, o que se trabalha normalmente quando se fala de filosofia. E um professor em especial, mesmo de Xangai, ele me entregou um material vasto de autores que são dessa estrutura educacional chinesa chamada neoconfucionismo. Porque Confúcio foi uma figura que a sua estruturação como modelo de escola está presente na China até hoje, que é o que talvez a gente pudesse pensar de forma correlata ao Brasil, é um sistema tradicional, que começa na exigência da postura. As crianças, e aí tem lá em Xangai, tem um templo que vai remeter e tem uma sala de aula da época do Confúcio. E a sala de aula é muito interessante se notar, você vai ver que, imagine que você vai ter conforto, esquece conforto. Você vai ficar sentado praticamente no chão, com os pés cruzados, coluna ereta. Essa exigência de postura já é uma exigência que especifica um tipo de educação que é uma educação rígida, né? Então, se você pensa uma educação chinesa, está pensando em uma forma de, sim, cuidado com valores, cuidado com uma série de coisas, mas principalmente
com a condução de crianças no sentido de uma certa retidão. Algo que também vai acontecer no Ocidente, na nossa filosofia ocidental, por exemplo, com Rousseau. Se pegar o Emílio para ler, as fases de desenvolvimento que o Emílio vai desenhar, ou mesmo do Piaget, não são diferentes do ponto de vista da necessidade de você trabalhar, enfim, com alguma exigência. Então, eu percebo muita aproximação entre as culturas, embora a gente saiba das diferenças, né, que são radicais em todos os sentidos, do ponto de vista de visão de mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista da religião, do ponto de vista de tudo. Na China, por exemplo, é uma coisa que eu fiquei bem assim impactado, é como que uma população daquela, em Shanghai, por exemplo, 26 milhões de habitantes, você imagina uma cidade com 26 milhões de habitantes, tem um sistema de transporte que funciona, você vê que aquele monte de gente, mas ao mesmo tempo tudo funcionando. Você fala, cara, como pode, né? Isso aqui era para estar uma várzea, era para estar uma bagunça, todo mundo se matando nas ruas e tal. Você vai descobrir que isso não vai acontecer porque tem um sistema rígido jurídico, sistema rígido, inclusive penal, que inclui pena de morte, pena capital. Então, você vai entender que muito por medo as pessoas têm a conduta que têm, não por respeito, por cidadania, por ter conquistado o seu lugar, mas é medo mesmo, né? Jovens, na semana que eu estive, perguntamos numa visita ao consulado, 7 jovens tinham sido sacrificados, pena de morte, e eu fui perguntar o que aconteceu, o que eles fizeram, né? Eles tiveram envolvimento com drogas. Envolvimento não significa venda nem nada, alguém supostamente disse que eles estavam com droga, e lá é assim, alguém do partido disse que está com drogas, não tem essa coisa de contraditório, chamar advogado, nada. 6 meses depois da denúncia, eles foram simplesmente embora. Então, é um sistema rígido desse sentido. Por outro lado, um sistema muito aberto, em que os jovens estão o tempo todo se comunicando, nos metrôs, todo mundo com um celular de última geração, conversando no WeChat, né, que para a gente aqui é mais comum o WhatsApp, eles usam o WeChat, que é o WhatsApp deles, né, dos chineses, e eles se comunicam muito, diferente da ideia de muitos que pensam que os chineses são fechados e não têm liberdade de expressão, etc. e tal. Eles têm muita liberdade, claro, que em relação a temas possíveis, e tem temas sensíveis mesmo. Por exemplo, não pode criticar, obviamente, o governo, né? Não entre nessa cilada, senão você vai embora mesmo. Enfim, então, são duas perspectivas muito diferentes, né? A oriental e a ocidental, mas a minha vida acabou sendo nutrida por conhecimentos dessas duas tradições. Eu me vejo um pouco, Leonardo, como resultado dessas influências todas. Quer dizer, eu não me vejo como um instrutor de artes marciais apenas, eu faço isso também. Não me vejo apenas como um acadêmico, porque hora a hora eu estou criticando essa postura de acadêmico, formal. Eu, às vezes, me vejo, quando eu estou me engessando como acadêmico, eu já me levanto, falo, não é esse lugar que eu quero, não é esse tipo de formação que me interessa, eu quero muito mais perturbar um pouco aí as pessoas, e se eu puder perturbar as instituições, naquele espírito heraclitiano, né? Tudo muda, e conflito é o pai de todas as coisas. Então, no fundo, é um pouco um espírito, eu diria que filosófico, que está presente, uma concepção de filosofia de vida, por um lado, mas ao mesmo tempo sistemática, porque é a minha formação. E aí eu vou transitando um pouco nesses dois mundos, mas buscando interlocução, principalmente interlocução com pessoas das mais diferentes áreas. E aí eu tive essa felicidade da instituição, justamente ter essa estrutura que permita que você vá para outros cursos, né? E nessa onda eu tive que me abrir para conhecer cada projeto pedagógico, e no fim eu ganhei muito com tudo isso, né? A interlocução que eu tenho no direito tem a ver com essa oportunidade que apareceu, e aprendi muito. E diria que todas as pessoas que se abrirem para os campos que querem vão encontrar espaço. É possível que você encontre pessoas fechadas no âmbito jurídico? Sim, da mesma forma que na sociologia, na história, na filosofia, em todos os campos, na religião e assim por diante. Porque é muito mais que instituições, são pessoas que muitas vezes têm as marcas daquilo que é positivo ou negativo, e não necessariamente as instituições. Embora instituições tenham também, né? Isso só para a gente lembrar também que instituições como a própria estrutura religiosa ou militar são instituições em si
problemáticas, né? Mas não significa que não tenham também seus aspectos positivos. Enfim, é um pouco isso, tentar olhar as coisas sempre de forma muito plural e não unívoca. Uma coisa não é só uma coisa, ela eventualmente é uma, duas, três, quatro ao mesmo tempo. Existem nuances, né? E a gente precisa, acho que, lidar com isso. E a filosofia permite essa abertura, porque justamente a gente tem uma definição que eu gosto muito da filosofia como sendo mais do que essa ideia de amor à sabedoria. Eu me lembro de uma definição que um professor uma vez trabalhou, que é a seguinte: bom, o filósofo, ele sabe que não sabe. Por quê? Porque ele busca o conhecimento. Se ele busca o conhecimento, ele sabe o que não sabe e sabe que tem algo a saber. Então, o lugar do filósofo, se a gente pensar em termos bem assim rigorosos, é o lugar da ignorância. Ignorância nesse sentido de desconhecimento, porque não é um problema ser ignorante, nós todos somos, né? Claro, tem ignorância no sentido pejorativo, não é esse caso, estou falando da ignorância no sentido de ignorar, né? E nós ignoramos muito, ignoramos das nossas próprias áreas. Eu estou na filosofia há tanto tempo e não li uma série de autores que eu gostaria de ter lido, porque simplesmente não dá tempo, você tem um volume de produção intelectual que não para. As pessoas das mais diferentes áreas, você pega alguém no direito, que trabalha com direito tributário, por mais que ela se especialize e entenda muito, e é uma área que eu tive muito contato com um amigo lá da PUC, por trabalhar mais de 6 anos com ele na especialização, é uma área que está mudando o tempo todo, não só direito tributário, mas todo o direito, né? Então, a gente tem essa necessidade de reinvenção e de continuar permanentemente estudando. Você imagina em relação a temas outros, né? Se a gente tivesse que falar aqui, como foi o caso vocês fizeram uma entrevista que eu acompanhei, que você me passou, inclusive, que foi presidente do INPE, etc., excelente, inclusive. Você veja que você está ali falando de alguém de um ethos e de uma epistemologia muito própria, né? Da ciência, um conhecimento muito aprofundado. E isso acontece com todas as áreas, né? Como é o caso do próprio Paulo e o jornalismo. Você imagina o Paulo, que começa falando dessa coisa, do seu lugar, mas a gente sabe o quanto que brilha essa cabecinha só de vivenciar essas contradições todas típicas do jornalismo, que é uma área que acaba sendo colocada à prova o tempo todo, né? Com exemplos de jornalismos estranhos que aparecem, com pessoas que se utilizam do jornalismo para fazer propagação de fake news, que pessoas que, nossa, tem cada coisa, assim, e você tem que lidar com isso. Você é alguém que é caracterizado por uma área que tem pessoas intencionalmente queimando o campo, queimando a área. Quer dizer, é uma coisa muito paradoxal, né? Mas, enfim, é um pouco isso que acontece em todas as áreas, e o Kung Fu acaba, até eu penso que ajudando, viu, Leonardo? Porque Kung Fu, uma definição bem simples de Kung Fu significa aprimoramento, trabalho árduo. Kung Fu é um termo genérico. Arte marcial, na verdade, o termo chinês é outro, é o Wushu. Então, a gente costuma fazer, as pessoas falam, o que você faz? A gente usa o termo Kung Fu, mas é um termo genérico. Kung Fu é simplesmente você está buscando ser perito em alguma coisa. O pizzaiolo que está todos os dias fazendo aquele trabalho, o Kung Fu dele é fazer pizza. O músico que está todos os dias lá tocando seu piano, o violão, qualquer coisa, aquele é o Kung Fu que ele expressa e assim por diante. Então, todos nós temos o nosso Kung Fu, né? Vocês fazendo esse trabalho aqui, esse é o Kung Fu de vocês. Você tem qualidade, cuidado com a parte de você tem que articular uma série de coisas. É um tipo de Kung Fu. Você faz um primeiro, depois você faz um segundo, fica melhor e aí vai. Então, Kung Fu, nesse sentido, é um termo que eu diria, todos nós somos praticantes de Kung Fu nesse sentido amplo, né? Agora, a arte marcial especificamente chinesa, ela tem, eu diria que algumas contribuições, tanto no que diz respeito à questão da disciplina, que é uma exigência importantíssima para nós, como também em relação, se alguém quer algum tipo de resultado, a repetição daquilo que se faz com presteza, busca de perfeição. E aí, nesse sentido, que a filosofia e Kung Fu, penso que são duas áreas muito distintas, mas muito próximas também. Bom, falei muitas coisas, desculpe. Ô Samuel, e a respeito ainda da questão da filosofia, me parece que o ensino fundamental, o ensino médio, as crianças, os jovens, os adolescentes aprendem muito pouco, né? Acho que eles são bem pouco estimulados a isso na escola, e aí quando chega na faculdade já é um negócio já
que é meio que colocado ali no meio de de várias matérias dentro de um curso que o cara escolheu, e aí muitas vezes ele pensa, isso aqui tá meio que pra preencher grade, né? É aquela coisa meio... E por quê, na minha visão? Pelo menos aqui, eu nunca fui estimulado a estudar filosofia de modo geral, assim. Tipo, a galera que tem aula, que foi educada em colégio católico, tem aula de religião, né? Mas não tem aula de filosofia. Fora outras matérias, que não que não sejam importantes, mas a gente tem meio que uma overdose, assim, né? De matemática, de questões exatas. E o estímulo ao pensamento, eu acho que ele é muito pouco. E imagino que se no ensino particular isso acaba pecando um pouco, fico imaginando que o ensino público também não deve ser lá essas coisas. É, Isso atrapalha muito no desenvolvimento crítico das pessoas. Talvez seja por isso que tenhamos hoje gado ao invés de população, o Samuel. Ô Paulo, você coloca uma questão que eu acho que é muito importante, que remetendo à nossa estrutura de educação básica, né? Sim, a filosofia aqui presente, bom, vou tentar construir aqui uma fala em 3 pontos. Primeiro, falando brevemente da educação básica atual, que a gente tem uma nova estrutura de educação básica a partir da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada recentemente, está em fase de implantação. Então, primeiro falando dessa parte da base, do que eu percebo como interessante, há uma clareza por parte dos educadores, gestores, diretores de escola, coordenadores, entes públicos no geral, do Ministério da Educação. Estou falando ainda de várias pessoas técnicas, né? Não da parte das pessoas políticas que utilizam, às vezes, desses cargos, desses lugares, para fazer simplesmente aquilo que não é efetivamente da área. Então, um desvio de finalidade gigante no Ministério da Educação, desde o nosso primeiro ministro dessa gestão, não estou falando disso, dizendo que os técnicos da área já têm, obviamente, aí notícias da necessidade de aprimoramento da educação. Nós temos resultados tanto do SAEB, que é o nosso sistema de avaliação da educação básica, como do PISA, que é o nosso parâmetro internacional, em que as crianças têm demonstrado que têm tido dificuldade na aprendizagem. Então, tem uma questão para discutir, que é a seguinte: peraí, as pessoas estão tendo aulas, os alunos no geral, não estou falando agora da pandemia, estou falando antes, né? Porque agora não estão tendo aulas também. Mas assim, estavam tendo aulas, estavam fazendo provas, estavam tendo atividades, tarará. O que acontece que a pessoa não tem um bom desempenho no SAEB ou no PISA? Quer dizer, tem algo errado, porque você está tendo as atividades. E aí, esse algo errado são várias pesquisas para tentar identificar onde é que está o problema, se está só naquilo que diz respeito a um currículo que não é interessante para os estudantes. Aí tem tudo a ver com o que você está falando, Paulo, porque a gente tem uma herança de um currículo de muito tempo que não parou para fazer a seguinte pergunta: desde a nossa reabertura, né, em 88, com a nova Constituição, a LDB, que vem em 96 e tal, a gente tem uma herança de uma estrutura educacional ainda da ditadura militar, que é uma herança ainda de uma certa estrutura que remete à nossa própria história. Então, a pergunta fundamental é mais ou menos a seguinte: será que a gente poderia construir uma outra escola sem essas bases? Pensar uma escola totalmente inovadora no sentido de fazer as seguintes perguntas: quais seriam os conteúdos adequados e necessários para as crianças de educação básica ou mesmo para jovens no ensino médio? O que é essencial se trabalhar? A gente sabe que a maior evasão que se tem na escola básica é no ensino médio. E uma das razões tem a ver, evidentemente, com o ensino médio, que até então era desinteressante, no geral, para muitos estudantes. Também tem o lance de que muitos começam a questão de necessidade de trabalho, então a evasão está ligada a isso também, mas um dos aspectos é esse: a escola, no geral, é vista como algo não interessante. Isso no geral. A filosofia em particular, que tem a ver com a sua pergunta também, Paulo, e aí eu penso que é preciso a gente olhar um pouco para a filosofia e pensar uma filosofia que possa ser interessante para jovem ou mesmo para adultos. Eu vejo lá na nossa universidade, em muitas circunstâncias, muitos alunos comentam de filosofia mais ou menos como você. Pela maneira que você apresenta um pouco, você percebe que você não teve lá o estímulo para falar: pô, que da hora, eu quero ficar lendo filosofia, o negócio é muito, muito legal.
Então, aconteceu de alguma maneira que não funcionou, provavelmente na tua turma ou para várias turmas e tal. Isso tem a ver com várias coisas, tem a ver com a estrutura do curso, a estrutura, a forma como o professor vai levar a filosofia ou não e tal. Porque imagina, eu pego um texto filosófico, se eu vou para uma turma e falo, gente, vamos lá, vamos ler esse texto aqui e interpretar esse texto. Tá, eu posso ler um texto de um autor que nasceu em 1596, morreu em 1650 e ficar lá. E isso pode ser desinteressante. O cara fala assim, tá aí, qual é a relação disso daí com o que eu estou vivendo hoje? Eu quero saber o que eu faço. Não dá para ter essa filosofia como instrumento para resolver problemas concretos? A gente tem aí um monte de gente que não consegue pensar, essa filosofia não pode ajudar nisso. E no fim, a gente, muitas vezes, nós repetimos filosofias, mas não fazemos filosofia propriamente, no sentido de construir conceitos, né? Então, uma exigência mínima que tem a ver com isso seria de que a própria área, né, nós todos professores de filosofia pudéssemos sempre fazer a seguinte pergunta: será que a forma pela qual a gente decidiu ensinar filosofia, ela provoca a própria filosofia? Então, é muito importante se abrir para ouvir. Então, numa avaliação, perguntar explicitamente para os alunos, e às vezes não precisa nem perguntar, você olha assim para as pessoas, você sabe como elas estão reagindo em relação à tua aula. O professor está ali falando de qualquer filósofo, sei lá, se for o caso, e se ele não faz articulação com o tempo presente, aquilo fica desinteressante. E uma pergunta essencial é, tá bom, e para vocês, quais são os assuntos de interesse? Essa é uma pergunta básica que dá para fazer. E aí o cara, sei lá, o professor vai lecionar num curso na área de ciência, da comunicação, ou da engenharia, ou da medicina. É claro que os cursos têm que ser diferentes, não pode ser um mesmo. Eu não posso ter um curso fechado de filosofia e vou lá no direito e dou esse curso, vou lá na medicina, dou o mesmo, vou no outro, dou o mesmo. Se eu faço isso, é evidente que esses cursos não terão, provavelmente, interesse, porque eu não estou dialogando com a área. Então, o elemento básico é olhar para a área e olhar para aquele público da área. No semestre passado eu tive uma disciplina, por exemplo, no curso de Ciências Contábeis. É muito legal, cara. Eu adoro essa experiência. Assim. É um negócio estranho inicialmente. Não era uma disciplina exatamente de filosofia, mas na nossa estrutura atual, uma disciplina que está alocada no curso de Ciências Sociais, que tem a ver com direitos humanos, que é alguma coisa que, assim, dessa disciplina que eu quero sempre trabalhar com essa questão, porque você imagine, no momento que nosso país e outros países estão afrontando os direitos humanos o tempo todo, uma disciplina dessa é essencial. Você pega casos concretos de homens públicos que estão desafiando os direitos humanos, joga aquilo lá e vamos fazer um debate sobre isso. Passa um trecho de um filme de, sei lá, 5, 10 minutos como aquecimento, dividir em grupos, vamos pensar e colocar problemas e tal. As aulas, gente, eram aulas aos sábados. E eu ficava impressionado dos debates que nós conseguimos fazer num curso de Ciências Contábeis aos sábados. Então, eu acho que tem tudo a ver com, assim, a motivação que eu já tenho natural, a área também, mas buscar o diálogo com, especificamente, o campo, né? É um desafio gigante. No geral, nós estamos errando, Paulo, acho que a gente tem que ter essa clareza, nós, instituições, estamos errando do ponto de vista da educação, uma educação que provoque o pensamento, tanto estamos que nós conseguimos gerar alguém de extrema-direita para governar o nosso país. Isso é uma evidência de que as nossas instituições escolares não estão fazendo o papel que, inclusive, são colocadas como se estivessem fazendo, do tipo, vocês estão doutrinando alunos. Se tivessem, nós não teríamos tido o êxito de uma candidatura de extrema-direita. Então, esse argumento já não se sustenta por essa própria realidade. Mas, mais do que isso, penso que a filosofia é essencial, não só a filosofia, mas também a sociologia, mas também a história, também a geografia, enfim, também a própria literatura. Você imagina um professor de português trabalhando com literatura e vai com, por exemplo, Machado de Assis, O Alienista, que é um texto absolutamente filosófico, para dar um exemplo, né, dentre outros, e a gente tem campo realmente para a questão do pensamento. E é curioso notar que a nossa legislação é muito clara em relação à necessidade de uma formação para a cidadania. A gente pega tanto a nossa Constituição Federal como a LDB, como outros documentos, a gente tem o tempo todo essa defesa de uma formação crítica e cidadã, formação crítica para a cidadania. Ora, então a gente tem necessariamente que defender a necessidade da filosofia nas escolas, mas ao mesmo tempo você tem alguns passos que meio que
recuando no sentido de não ter filosofia, né? O ministro da Educação anterior, aquele que fugiu, ele disse, por exemplo, que não podia ter curso de filosofia no Nordeste. Ele falou isso explicitamente. A pergunta é, tá, mas e aí por quê? Ah, não, ali tem que ter veterinário, não sei o quê. Quer dizer, algum tipo de formulação que não faz o menor sentido. O sujeito não conseguiu entender que a área de ciências humanas, a filosofia em especial, e também a sociologia, outras áreas das ciências humanas, elas fazem parte da formação geral de qualquer profissão. Não é uma coisa específica para as ciências humanas. Se a gente pensar currículos de outros países, como é o caso da Alemanha, ou mesmo países europeus normalmente, você tem uma formação bem sólida, assim, geral. E, claro, depois você vai direcionar. O cara vai fazer engenharia, ele vai para engenharia. Mas, normalmente, tem 1, 2 anos de uma base muito forte de ciências humanas, envolvendo filosofia, sociologia, história e assim por diante. Mas, mais que isso, a gente não precisa copiar nenhum país, não. Eu defendo que a gente tenha que fazer o nosso próprio currículo, fazer as nossas próprias perguntas, porque os nossos problemas são muito próprios. Nós temos uma sociedade que é muito brasileira. Nossa sociedade não é os Estados Unidos, não é a Europa, não é nada disso. É só aqui. A gente tem uma coisa muito maluca, híbrida. A discussão, às vezes, que aparece entre direita e esquerda, um negócio muito maluco. Você fala direita e esquerda dos Estados Unidos, o camarada que é de esquerda é liberal. Aqui no Brasil isso gera confusão. Você fala, não, liberal não pode ser de esquerda. Então, a gente vai vendo que esses termos que muitas vezes estão em outros lugares e que eles têm sentido consolidado, eles não têm o mesmo sentido no Brasil. Então, eu sou defensor da ideia de que a gente possa construir genuinamente outras concepções de escola, de sociedade, de instituições, tudo, colocar tudo meio que na mesa e falar assim, gente, vamos começar tudo de novo. E recentemente estava discutindo com os alunos no curso que eu leciono atualmente, que é pedagogia, e eles são alunos já praticamente professores, último ano. E aí, discutindo o seguinte, fiz uma provocação. E se nós não tivéssemos escolas? Vou imaginar por um segundo que a gente não tem escolas. E agora a gente vai ter, então, que pensar alguma forma de escola. Mas não precisa ser escola, pode ser outra coisa, outra instituição. Que tipo de instituição a gente poderia pensar? E aí é um exercício muito difícil de se fazer. A gente não consegue se desligar de certas instituições que são a nossa marca. Eu defendo a escola, é evidente. Acabamos de publicar um livro defendendo a escola pública, sobretudo. Mas essas perguntas de colocar o limite, talvez possa provocar que a gente pense assim, tá bom, o que efetivamente a gente precisaria para uma formação mais cidadã? Porque essa que nós temos não tem sido suficiente. E nós temos escolas, as escolas estão aí. Claro que é escola totalmente fragilizada, totalmente sem recursos, etc. Nós temos os prédios, em muitos casos, né? Então, eu tenho a impressão, Paulo, que há necessidade, sim, de uma discussão sobre currículo, de uma discussão sobre formação de professores, de uma discussão que possa ser feita no sentido de iluminar um currículo que tenha a participação de estudantes da própria comunidade. Atualmente, a nossa base nacional comum curricular, que foi aprovada agora por uma lei de 2017, ela é alguma coisa que vem de cima para baixo. Simplesmente no governo Temer, todo mundo obviamente deve se lembrar disso, né? Veio por meio de uma medida provisória que depois virou lei. Então, quando você não tem a participação efetiva de professores nessas construções, no fundo dos fundos, quando estiver pronto, isso não chega dentro da sala de aula. Por mais que você fale, pô, tá aí agora, a gente tem uma BNCC bem desenhada, com habilidades e competências claras para o ensino médio e tal, o ponto é, será que isso vai chegar na sala de aula? Os professores não participaram dessa construção. Talvez a gente tenha dificuldade. Então, essa coisa da formação de professores é um eixo também que a gente não pode deixar de lado, cuidar da formação de professores. E para isso precisa de recurso, né? Precisa de recurso, precisa de literalmente investimento pesado no campo educacional. Defendo, por exemplo, que um professor de educação básica, ele deveria ganhar o que ganha hoje um professor de universidades federais. O salário inicial de uma federal não podia ser diferente de quem está em qualquer nível. Se você faz isso, você vai estimular os melhores candidatos também para o campo da educação. Que a pergunta fundamental é, tá bom, quem hoje quer ser professor? Então, você tem uma área que não tem muito prestígio do ponto de vista
de salário, de carreira, no geral, a educação básica, eu estou falando, com exceção de alguns estados, né? O estado do Maranhão está dando um show nesse sentido, está bem melhor lá, por exemplo, que o estado de São Paulo. Mas eu penso que há necessidade, sim, então, de homens públicos para que pensem uma forma de financiamento e colocar como central, educação é prioridade 1. E a gente vai ter que descolar recursos para fazer uma revolução na educação. E o salário inicial do professor de educação básica é R$12 mil. Vamos começar assim. Aí você fala, de onde que tira grana? Eu tenho também sugestões para isso. Você fala que não tem recurso. Tem recurso. A gente gasta, por exemplo, horrores de dinheiro com segurança pública. E parte desse dinheiro, ele existe meio que para manutenção do status quo, que só aumenta o número de pessoas e do próprio crime. Desde que eu me entendo por gente, a gente tem um sistema, penal punitivista que não tem diminuído o número de crimes, de criminosos, você pega o número de pessoas que estão no sistema carcerário, ele é crescente nos últimos 10 anos, sempre crescendo. Então, peraí, tem algo errado. Esse sistema penal não está funcionando. Ele não está funcionando nem para inibir e nem para que as pessoas não façam e não repitam e tal. E nem em qualquer nível, tá? Econômico. Que alguém pode dizer, não está funcionando para um, parece que está funcionando para outro. Você pega o crime do colarinho branco, o sujeito é capturado, é processado, eventualmente condenado, ele, depois de 1 ano, já comete o mesmo crime com um pouco mais de perícia. Então, peraí, esse sistema não está funcionando. A gente está gastando horrores de dinheiro com uma série de coisas que não estão funcionando. Então, eu defendo uma coisa meio que eu sei que pode ser polêmica, abre essas prisões todas, deixa só gente que, de fato, não pode conviver, casos de crimes graves, pega todo esse recurso e joga na educação. Todo esse recurso, mas emenda a educação de grana. E aí, claro que daqui a algumas gerações a gente vai ter alguma expectativa melhor. Enfim, eu sei que isso geraria um pouco de discussão, né? Mas é uma ideia. Bom, professor, queria aqui bater um papo com você, né, para trocar um pouco minhas perspectivas mesmo do que está rolando nisso, né? Até você começou um canal no YouTube, talvez pela mesma necessidade que eu e o Paulo tivemos, né, de falar um pouco, de tentar trocar ideia, tentar expor um pouco o pensamento, tentar fazer a roda assim das reflexões girar, né? Você fez o Topa Pensar, né? E lá se fala de filosofia, ética, política, enfim. E aí, cara, enfim, eu queria ouvir um pouco de você, né? Que com certeza pensou muito sobre isso, né? E inclusive ver no meio acadêmico pessoas que o famoso passa-pano, né? O famoso pessoa que de certa forma não está entendendo que o que a gente tem hoje é um governo fascista, né? Que está ameaçando aí todas as estruturas do nosso governo, tá envergando o Estado Democrático do Direito, né? Isso vem desde a Lava Jato, enfim, vem um caos. E aí eu fico pensando, eu remeto até o Eric Hobsbawm, né? Ele tem o Era das Revoluções, Era do Capital, Era dos Impérios, Era dos Extremos. Agora parece que a gente está vivendo a Era das Pós-Verdades, né? Que ele pensa, logo existo, virou acredito, logo tô certo. E depois dessa revolução digital aí, que a gente vê, inclusive a gente vem comentando muito do documentário que saiu na Netflix, né, o Dilema Social, não sei se você chegou a assistir, que trata muito da relação do ser humano com a internet, enfim. Que agora, apesar de tudo ser verificável, né, se você tiver Google e bom senso, você consegue realmente pesquisar, ter um acesso muito maior à informação, diferente de 20, 10 anos atrás, que você precisava ter uma Barça para poder se aprofundar nas coisas, e quem que tinha acesso à Barça, né? Ninguém. Mas, ao mesmo tempo, parece que as pessoas estão mais rasas, a sensação que dá é que o nível do discurso está cada vez menor. Até comentei em alguns episódios aqui, você pegar o Roda Viva antigo e comparar o nível da discussão como que tá, parece que agora é só esse sensacionalismo, né? Esse circo político, e a gente vê até brincadeira de filmes, assim, aquele filme Idiocracia do Terry Crews, né, que mostra um futuro distópico, assim. As the 21st century began, human evolution was at a turning point. Natural selection, the process by which the strongest, the smartest, the fastest reproduced in greater numbers than the rest, a process which had once favored the noblest traits of man, now began to favor different traits. Most science fiction of the day predicted a future that was more civilized and more intelligent.
But as time went on, things seemed to be heading in the opposite direction, a dumbing down. No futuro, que um cara é congelado, não é um cara do nosso tempo, assim, é congelado e ele acorda de novo num mundo completamente maluco, que as pessoas, entre aspas, não têm bom senso básico, e aí o cara é o cara mais inteligente do mundo, né? O presidente americano é uma piada e tal, e hoje em dia brincam, pô, isso era, na verdade, um documentário, na verdade o mundo virou isso, né? Virou a idiocracia, que as pessoas têm essas, entre aspas, opiniões que deslegitimam qualquer argumento, qualquer bom senso, qualquer ciência, e a gente vive nessa era das pós-verdades. Eu queria saber de você, há esperança? O que a gente pode fazer? Ô, Leonardo, essa questão acho que é o nosso desafio, né? Talvez aquilo que tem, inclusive, nos movido nesse nosso trabalho de tentar, enfim, olhando para tudo, não ficar parado, inerte, né? Porque uma opção é essa, é meio que, isso está me afetando? De repente a pessoa fala assim, eu tenho minha grana, tal, então não está me afetando, então deixa quieto, não é comigo. Então, eu percebo esse pensamento como de muitas pessoas que não querem se envolver, porque, de certo modo, querem manter aparências, né? Numa sociedade cheia de conflitos, ela quer evitar o conflito porque quer estar bem com todo mundo, né? Então, tem uma série de questões que estão colocadas no Topa Pensar. A gente tem, inclusive, contribuições de várias pessoas de áreas diferentes, da área de direito, de história, da sociologia, da pedagogia, tem pessoas das mais diversas, né? E a gente tem tentado pensar um pouco isso. O que eu observo interessante são os comentários, porque aí o YouTube é uma coisa que é uma plataforma que a gente não domina. Eu não faço ideia das pessoas que estão ali, se são pessoas que são, de repente, que é uma empresa que tem usado ali para fazer comentário. Eu não sei o que acontece, porque é uma empresa privada que a gente não tem informação. Por mais que a gente pense saber o que é essa plataforma, eu acho que a gente menos sabe do que sabe, mas a gente pensa saber alguma coisinha. Eu sou do tipo que desconfio muito do que tem ali. E aparecem, às vezes, na parte ali dos comentários, alguns comentários muito estranhos, porque críticos contrários, alguns até ofensivos, em alguns casos até não chegando a ter uma ameaça explícita, mas você percebe essa ameaça velada e tal. E aí, essa rede social que nasceu e que hoje, de certo modo, ofereceu voz para que as pessoas possam falar em todos os lugares, no Twitter aqui, ou no Instagram, etc., é um paradoxo, talvez, que vai nos fazer amadurecer nos próximos anos. Eu tenho um certo otimismo, sim, esperança no sentido de esperançar, não de ficar esperando, esperançar no sentido de fazer que é isso que a gente está fazendo, é uma forma de esperança, nos seguintes termos. Plataformas novas, pessoas estão se odiando em muitos casos, mas outras já estão vendo que não é um bom caminho ficar insultando, seja porque foram processadas, sejam porque eventualmente perderam amigos e tal. Então, acho que muito vai se aprender na própria prática. Por exemplo, jovens não têm uma disciplina ou um conteúdo nas escolas para dizer assim, como usar redes sociais. Você tem uma conversa da importância de não ofender as pessoas, mas tudo muito genérico. Talvez uma coisa muito prática de colocar ali, vamos colocar um insulto, porque às vezes aquele meme que aparece pode ser engraçadinho de rir, e essa coisa de rir, de achar engraçado, ela é algo perigoso e que está muito associada a esse neofascismo, né? O próprio presidente, ele tem essa estratégia que é contínua, de dar risada das coisas, porque aí ele também alimenta a risada de outros que estão fazendo, e aí você fica meio que estagnado na esfera do pensamento. Você não vai contradizer alguém que está só fazendo uma piada, mas normalmente não são piadas, né? São pitadas que estão aparecendo. Então, de um modo geral, eu penso que essa ignorância generalizada, ela sempre esteve presente na sociedade. Isso não é novidade, né? A gente pegar, do ponto de vista histórico, né, os gregos, aquela pirâmide que evidenciava que quem tinha acesso ao conhecimento eram pouquíssimos, tudo bem que era uma estrutura social. No período medieval isso não é muito diferente, claro que são 1000 anos e tem vários períodos dentro dessa tradição, fazendo aqui uma coisa genérica, né? Na modernidade você tem alguns avanços. Agora, vamos lembrar que Revolução Francesa e Revolução Industrial, elas vão oferecer parâmetros outros para uma revolução que se desenvolve precisamente no século XX, que é essa era da tecnologia, da informática, precisamente.
E aí várias coisas estão acontecendo. Nós estamos vivendo precisamente alguma coisa que talvez daqui a 100 anos as outras pessoas distantes vão poder olhar com um olhar, aquele olhar histórico, distanciado, para entender. Mas a gente tem dificuldade às vezes para digerir alguma coisa que está acontecendo agora. Porque está acontecendo agora e nós somos protagonistas desse quadro. São as nossas decisões que vão marcar que estão marcando a própria história, né? Então, algumas questões eu penso que elas já estão sendo motivo suficiente para uma certa reflexão no sentido do limite. Essa coisa, por exemplo, da pós-verdade, né? Funciona você convencer a pessoa por sentimento e não pela razão? Claro que funciona. A gente sabe que funciona e sempre funcionou. Isso não é de hoje. Desde os anos 80, desde um prédio Joelma, por exemplo, que eu era muito pequeno, quando o incêndio pegou fogo em São Paulo, eu me lembro, eu era pequeno, a gente viu na TV os corpos lá, as pessoas pulando daquele edifício Joelma quando e tal. E aí você fica vendo a desgraça, você está vendo a pessoa morrer, você está olhando para aquilo na TV. Quando nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas lá em 2001, nos Estados Unidos, em Nova York, aquilo passou quantas vezes na TV? Aquelas torres batendo nos prédios, batendo e tal, e vendo aquilo em chamas. Então, você está dirigindo, eventualmente, na estrada e sabe que tem um acidente, quem que não para dar uma olhadinha ou se não passa devagar para saber e ficar curioso para ver o que é aquilo e tal? Então, o que a gente sabe é que a desgraça, ela de fato motiva. Né? Então, essa percepção de que ela motiva, né? Emoção, na esfera da emoção. Nós saímos do âmbito de uma reflexão mais cuidadosa lá do espírito dos iluministas e caímos muito no espírito de uma sociedade muito emotiva, uma sociedade que se afeta muito, é afetada e quer afetar, e é esse movimento que a gente vive. As redes sociais trabalham, inclusive, na esfera de algoritmos, com essa perspectiva, sabendo que é a esfera do afeto. Então, a ideia é, eu quero pescar, saber qual é o seu interesse para eu poder te afetar a partir daquilo que te interessa e assim por diante. Então, você tem uma forma de convencimento hoje que é uma forma, na verdade, muito primitiva. É uma forma que nós já tínhamos superado no espírito iluminista, mas agora a gente deu um outro passo e talvez a gente vai ter que repensar. Eu fico pensando, Leonardo, que nós estamos vivendo uma espécie de uma era século XIV, século XV de novo, e vamos precisar de uma nova revolução científica, porque da mesma forma que nós tivemos lá casos de pessoas literalmente que foram acusadas de bruxaria e que foram para a fogueira, não é diferente hoje. Você pega o movimento LGBT, só para dar esse exemplo, e outros casos, ou de pessoas que eventualmente cometem algum tipo de ato que não coincide com um discurso, né? Que não coincide com uma realidade, com um discurso. Se cria um discurso e aí as pessoas têm que agir assim. O caso daquela menina de 10 anos, do estupro recente, ele é sintomático para explicar isso. Teve um conjunto de pessoas que se definiam como pró-vida, que foram simplesmente xingar a criança e chamar a criança de assassina e, portanto, querendo a morte da criança. Porque uma criança não tem um corpo pronto para parir, para ter filho. Criança não cria criança, a gente sabe disso. Então, como é que as pessoas queriam que aquela criança tivesse uma criança? Isso sem pensar no estupro mesmo, na violência anterior. Então, você começa a meio que criar um discurso por conta de um determinado dogma, sem olhar um pouco para a realidade. E aí sendo absolutamente cruel com a vida humana, em defesa da vida humana. Quer dizer, um paradoxo, né? Porque se você parar para pensar assim racionalmente, fala, não tem jeito, cara, tem que proteger essa criança. Alguém vai dizer, não, mas ali tem que proteger também. E aí fica tudo meio confuso. Então, eu tenho a impressão que a gente, de certo modo, está vivendo um momento que é típico humano, que é o mundo da ignorância. O humano, no geral, é alguém que gosta da ignorância. Heráclito, lá no século VI a.C., já nos seus fragmentos dizia, o homem comum está dormindo. Dormindo no sentido de que não está usando o logos, dizia isso. Se a gente pegar alguns autores, os medievais falavam a mesma coisa, no período moderno a mesma coisa, o Immanuel Kant tem um texto muito legal, curtíssimo, um dos mais palatáveis dele, que é o que é o esclarecimento, o Was ist Aufklärung. E nesse texto, Kant vai dizer exatamente que a preguiça e a covardia são duas
dois vícios que deixam o homem no estado de minoridade, ou seja, incapaz de pensar. E se a gente pensar, jogando esse texto do Kant para os tempos de hoje, de internet, as pessoas que estão normalmente julgando por meio dessa esfera de pós-verdade são covardes, doentes e preguiçosas. São pessoas que não estão dispostas à tarefa do pensamento, no geral, não estão dispostas à tarefa de se colocar efetivamente no lugar do outro, estão reproduzindo um discurso pronto que nem é delas. E se você perguntar, o que você está falando? Ela assusta. Não parou para pensar no que está falando. Ela só está repetindo alguma coisa que não lhe pertence. Mas ela não sabe que não lhe pertence. Ela está achando que é protagonista. Ela está achando que ela mudou o mundo. Ela está achando que em 2018 ela fez alguma coisa para parar uma coisa muito pior. Então ela está sendo, eu estou mudando o mundo. A pessoa não percebeu que ela é marionete de alguma coisa que ela nem sabe que está sendo nesse processo, né? Então, eu tenho, sim, esperança nesse sentido de que nos pequenos atos, nos pequenos gestos, nas nossas pequenas atitudes, eu diria que a esperança da nossa própria vida saudável, mental e física hoje já é alguma coisa genial, porque tomar cuidado para a gente não adoecer, porque se você olha muito assim para o que está acontecendo, é desanimador, né? Desanimador você lidar com pessoas que não conseguem raciocinar com uma coisa óbvia. Por exemplo, queimada na Amazônia. Alguém quer negar alguma coisa que é evidente. Não dá para negar algo tão evidente. Não, dá sim. É só você ficar falando que não há. Isso é uma estratégia militar desde sempre. A gente sabe que os militares são muito bons na arte de mentir e persuadir pela mentira. E se você falar essa mentira várias vezes, ela tende a se tornar verdade. A gente sabe disso. Essa é a estratégia que os militares sempre usaram. E estão usando de novo. Então, queimada. Não tem queimada. Imagina, queimada. O Brasil está enfrentando muito bem as queimadas. Agora, os números estão revelando que a gente tem um escândalo em relação ao ano passado, que já teve um aumento significativo, para falar desse exemplo. Para nem precisar falar de outros em relação à questão econômica, ou mesmo, por exemplo, essa coisa de minimizar o próprio coronavírus, né? Para o presidente, não existe. Ele trabalha na ótica de que não existe uma pandemia. E ele age como se não existisse. E quer que as pessoas também façam o mesmo. Fala, não, ignora. Vocês não pararam durante a pandemia. Vocês não entraram naquela conversinha mole de fica em casa, a economia te vê depois. Fique em casa que a economia te vê depois. Isso é para os fracos. E se você pensar bem, veja como que, de fato, do ponto de vista do afeto, o que ele consegue convencer um conjunto significativo de pessoas? Eu compreendo as razões. Não são razões, se a gente olhar bem assim, com certo cuidado, não é uma coisa totalmente equivocada. É imoral, é até bruto e cruel. Mas quando ele diz, por exemplo, que as pessoas vão morrer mesmo, bom, isso não é novidade. Todo mundo sabe que todo mundo vai morrer. Então, você veja, ele pega algum tipo de expressão e joga, e aí isso convence aquela pessoa que pensa com ele. Ela não vai, não é um problema. Realmente, as pessoas vão morrer mesmo. Aí, se morreram agora ou morrer daqui a 50 anos, é porque era para morrer. Chegou a hora dessa coisa. Ou seja, a gente deixa de cuidar de 150 mil pessoas, poderíamos ter um número muito menor, a gente sabe disso, porque tem um discurso sendo construído e ele apostou nisso lá desde o início. Apostou nessa ideia de que fizeram um cálculo, né? Se a gente faz distanciamento, tal, tem uma série de implicações, nós vamos ter mortes. Mas então eles apostaram o seguinte: vamos defender o tempo todo que não vamos nos preocupar com morte, vamos defender o discurso da economia. Porque quando isso aparecer lá na frente e vai aparecer, eu posso dizer, não é comigo. Essa foi a estratégia desde o início. Isso é uma coisa muito bem pensada. Isso não é uma coisa assim aleatória. Eles vão pegar falas dele de março, de fevereiro, dizendo não era para fechar a economia, não era para fechar a economia. E aí vai dizer, as pessoas iam morrer mesmo. E aí não vai dizer, iriam morrer o dobro ou o triplo. Esse dado nunca vai trabalhar, porque ninguém está morrendo em virtude do Covid. Está dizendo que está morrendo porque são pessoas que morrem. A morte é da vida.
enfim, é uma estratégia e ela cola para a pessoa que o seguidor, ele não está assim com o rigor do pensamento, ele está querendo qualquer fala. Se ele, essa questão dos 89 mil, por exemplo, se ele disser qualquer coisa, vai colar. Ele está demorando para falar, é só falar, não, eu falei que o empréstimo era de 40 mil, mas na verdade não era 89. Ele não quer falar isso porque pode ser que surjam outros depósitos, então ele acha que está esperando para que ele, várias vezes são 102 mil, 130 mil, enfim, vai. Mas é qualquer coisa que fale, cola, porque o grupo que está ligado pelo afeto, ele dispensa a racionalidade. Você não precisa argumentar. Tanto é que você não precisa apresentar números nem raciocínio. Basta a fala pronta. A fala pronta é tal, bum. E aí vai a galera lá subir hashtag no Twitter e tal. Então, é um esquema maluco. E existem robôs? Existem, mas existem realmente os robôs humanos, que são essas pessoas que estão dispostas a fazer, enfim, esse trabalho também, né? Agora, o que eu chamo a atenção é que esse fenômeno já estava presente na sociedade. Essa ignorância, eu vou chamar isso de ignorância, no sentido de ausência de capacidade de pensar sobre o que está acontecendo. Isso sempre teve. Se a gente pensa, por exemplo, na época do Collor, a ignorância estava presente. O Collor foi muito astuto e conseguiu, eu diria que assim, com muita habilidade, enganar com uma espécie de cartilha. Ele era, então, aquele candidato que ia fazer a nova política, estava no jet ski, até karatê, ele aparecia de vez em quando fazendo um momento de karatê, portanto, é um jovem que ele tem vigor, ele tem condições de assumir esse lugar. Ele não é o político da velha política. O Collor conseguiu fazer isso. Minha gente, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo, desde o primeiro dia desta nossa segunda fase da campanha eleitoral. E está acontecendo exatamente o que eu disse a vocês que ia acontecer. Nós juntos de um lado, você e eu, e os nossos adversários do outro lado, fazendo qualquer coisa, qualquer aliança, qualquer conchavo em troca de votos. Até mesmo, minha gente, abandonando suas propostas e seus planos, em troca de voto. O candidato do PT prega a luta armada, a invasão violenta de terras, o conflito. O deputado petista acredita que não precisamos de eleições diretas para termos uma democracia. Pouquíssimo tempo depois que agora, o Bolsonaro, que é um sujeito que está na política há 30 e tantos anos, e, portanto, ninguém pode falar que ele é novo, ele se coloca como novo. E vende. Olha como a imagem vende, porque é o discurso. Ele fala, não, eu sou novo por quê? Eu nunca fui do executivo. E aí ele começa a dizer em que ele é novo. Eu sou novo por quê? Eu não vou fechar com o Centrão, vou fazer um negócio diferente. Eu sou novo por quê? Porque nós não vamos ter corrupção no governo, etc. E aí ele repete as mesmas coisas que outros partidos já repetiram no passado e que foram suficientes para conduzir um grupo social para votar. E assim vai. E nessa eleição municipal a gente vai passar por isso de novo. Os candidatos já estão preparando seus discursos nessa esfera. Você tem que arrumar um inimigo invisível, o inimigo invisível que tem a validade para um grupo social, arrumou, e aí, meu cara, é marketing. Aí chama aí a pessoa que trabalha, vamos fazer as peças e boa, tocar para frente e vamos conseguir. Então, não me estranha muito essa coisa de um populismo que está presente hoje, porque ele já apareceu em outras roupagens. O que realmente é assustador é verificar uma máquina de morte. Isso é novo. Esse discurso que diz claramente que, olha, estamos aqui para aniquilar o diferente, aniquilar o minoritário ou o esquerdismo, sei lá o que isso significa. Porque o esquerdismo hoje é Joyce Hasselman, é o Alexandre Frota, qualquer pessoa que estava que não está mais é esquerdista, até o Witzel. O Witzel, que falou que ia mirar a arma na cabecinha né? Ele também virou esquerdista. Por quê? Porque não está junto. Então, você veja, se criou o inimigo imaginário. Você tem um termo que pegou para uma parte da sociedade. Você fala o termo esquerda, a pessoa pensa, é um bicho-papão. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse bicho-papão. É a mesma coisa que os pais fazem com maestria com os filhos. Ó, filho, não vai naquele quarto não, porque lá tem o bicho-papão. A criança não vai. Criancinha, né? Depois que vai ficando um pouquinho mais maduro, já vê que o pai está de sacanagem. Mas normalmente a criança tende a não ir. E você usa a mesma estrutura que se usa com crianças, você está usando com adultos. E pega, porque pega pelo afeto.
pela ausência de racionalidade. E aí também a gente tem que lembrar que o Brasil tem uma herança fortíssima religiosa. Você tem um conjunto social enorme, sejam, enfim, católicos, mas muitos agora migrando para algumas igrejas evangélicas, o número é crescente, e que são domados por um discurso que é alimentado por medo e ordem, que é o mesmo discurso militar. Aliás, eu sempre faço essa comparação com essas duas instituições, a instituição militar e a instituição igreja, elas trabalham com os mesmos componentes, medo e disciplina, ordem. Você tem que obedecer o seu superior hierárquico no exército, na marinha, na aeronáutica e na igreja. O pastor falou, é verdade, você não pode questionar. Então você trabalha nessa esfera. E por que você não pode questionar? No caso do exército, porque você é ligado a uma lei que vai te prender, vai te fazer alguma coisa assim. Então o militar, ele é obrigado, senão ele vai preso. E como é que você faz esse sistema de controle com o religioso? Bom, aí você cria a figura do demônio. O demônio aparece nas igrejas constantemente. Deus nunca apareceu, mas o demônio está lá todo dia visitando. Levanta a cabeça dele. Abra os olhos. Abra os olhos. Olha aqui. Olha aqui. Como é que você entrou nele? Como é que você entrou nele? Ele é meu desde pequeno. Qual é a idade dele? 22. Quem te deu esse rapaz? Pra você dizer que ele é teu, quem te deu? A mãe dele me deu. Foi feito um pacto? Ele foi entregue pra mim. A mãe dele fez um pacto contigo? Desde sempre. Aonde foi feito o pacto? Inteiro. Como é que foi feita a cerimônia? O que foi usado? Foi usado sangue. De quem? Dela. Então eles fazem um showzinho com o demônio aparece, com todo respeito. Não estou aqui com isso, gente, dizendo, desrespeitando tanto a religiosidade das pessoas, estou dizendo que há uma estratégia de controle e ela funciona. Eu boto medo em você. Então, você vai fazer o que eu estou fazendo, você vai fazer o que eu estou falando, senão o diabo vai pegar você, vai na tua casa. Nossa, na hora a pessoa, estou prontinho. Então, ela vai votar em quem você mandar, ela vai fazer o que você falar e assim por diante. Então, duas instituições, Forças Armadas de um lado, igrejas, e elas estão em todas as nossas regiões. Eu fui para o estado de Rondônia algumas vezes, e o estado de Rondônia e também do Acre, né? Algumas cidades do interior de Rondônia, como Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, outras, a quantidade de igrejas evangélicas que se tem nessa região, eu fiquei impressionado. Quase que cada esquina você tem uma. E como a gente tem diferença de fuso horário, aqui na região sudeste, alguns programas que passam muito mais à noite, lá por volta de, sei lá, meia-noite quase, lá é horário nobre. 9 da noite você tem esses programas, né, que estão ensaiando sempre com o demônio sendo chicoteado, sendo dominado. Então você tem ali a figura que criou o demônio existe para eles, existe alguém que controla o demônio, que é o pastor. Aí a pessoa é serva desse pastor. Então, esse sistema que tem funcionado. E isso é totalmente afeto, não é racionalidade. E alguma coisa, como é que você tira isso das pessoas? Você não tira. O crente que chega para ele e fala assim, olha, ele está te enganando e tal. Você não consegue dizer isso. A pessoa vai pagar lá os R$1.000 para comprar o feijão do coronga lá, do pastor e assim por diante, esses exemplos todos que a gente tem visto. E não é pouca coisa, né? Então, tem esperança? Tem. Para as próximas gerações e talvez para a gente que tem algum tipo de saúde para compreender essas coisas. Mas para uma grande parte, nós não vamos conseguir fazer com que essas pessoas saiam daquele estado. E aí, remetendo a Platão, na Alegoria da Caverna, o capítulo 7, vocês certamente já falaram disso aqui, provavelmente, né? Aquela pessoa que se desamarra das trevas, lá, das sombras, e que vê as luzes e depois tenta voltar para acordar os amigos, a reflexão é de que essa pessoa morre. Quer dizer, os amigos não querem saber de luzes que estão lá de fora, eles querem continuar vendo as sombras da caverna. É bem isso hoje. Então você tenta chegar para a pessoa, olha, eu vou te falar que você está equivocado. Ela, não, você que está equivocado. Me deixa vendo as sombras. Ela não sabe que são sombras, mas ela não quer sair daquele lugar de conforto. Porque o lugar de conforto é aquele que me deixa em paz. Poxa vida, você vai me dizer
que tudo que eu acredito aqui, que eu estou defendendo, não é verdade, isso vai dar muito trabalho. Então, eu prefiro ficar aqui de boa, olhando para essa minha realidade que é sombra, mas eu acredito que essas sombras não sejam sombra, elas são a própria realidade. Então, a gente está lidando com um fenômeno muito difícil, porque é um fenômeno humano, o da própria ignorância, e o conhecimento é uma disposição de caráter que está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que está interessado, né? Vamos combinar que não é todo mundo que está a fim de pensar? Eu compreendo isso tranquilamente hoje. Quando eu saí da graduação, eu imaginava, vou para a sala de aula, todo mundo vai topar e tal. Nem no meio acadêmico isso vai acontecer. E isso a gente tem que entender, é uma coisa das pessoas mesmo. A pessoa está no seu momento, não estou afim, professor, não quero. E aí você vai falar, não estou afim de me envolver com isso. Não estou afim de ouvir esse podcast, não, tem que refletir, não. Quero uma coisa assim, não tem um de piada? Me manda uma piada. Quer dizer, você quer uma coisa engraçada ou trágica? Tem um de acidente? Eu quero ver alguém sangrando. É alguma coisa que choque, emoção. Mas pensar não, deixa isso daí só para aquela meia dúzia. Então é isso, acho que a reflexão é uma tarefa que é de todos, mas poucos estão se ocupando dela. Eu tô bem assim nos últimos dias aí, eu não tô querendo pensar muito não. Tô meio assim, põe um negócio engraçado Paulo, pra ser aí. honesto, eu tô com você, viu? Assistir a Fazenda, melhor coisa, playoff da NBA, assim, né? E ainda a própria NBA tá fazendo a gente pensar, o que é legal, né? Porque os jogadores protestando e tal, isso é interessante. Eu tenho duas questões nisso. Uma, eu quero uma exemplificação sua. Mas antes, pegando carona nessa reta final, essa questão do inimigo invisível, de achar alguém para combater, né? E que o Bolsonaro conseguiu isso muito bem, falando da esquerda, do comunismo. E aí, o que me parece que agora faz muito sentido isso, no momento em que as próprias pessoas que já se voltaram contra o Bolsonaro, nos últimos dias começaram a discutir o fantasma do comunismo, do negócio do Stalin lá, que o Jones Manuel, né, esse jovem youtuber aí que tá dando o que falar, virou o guru do Caetano e tal. E aí, assim, essas pessoas deram razão, assim, pela primeira vez, me entendam, não é dando razão de verdade, mas essa questão do Bolsonaro, assim, porque elas também parece que têm medo disso, assim, o Brasil tá cheio de problema e todo mundo começou a ficar preocupado com o Stalin, né? Pegando carona nisso, assim, o seu comentário a respeito, porque acho que é bem isso, né? O próprio lado que tá contra o Bolsonaro também tem medo desses fantasmas que o Bolsonaro diz enfrentar. Ou seja, quer dizer que se amanhã ou depois a eleição for o Jones Manuel e o Bolsonaro, essa galera que diz estar do lado oposto ao Bolsonaro vai votar no Bolsonaro porque eles morrem de medo do Stalin, né? O Brasil, do jeito que é, e o Stalin rondando aqui, né? Nem lá ele faz isso e aqui ele tá fazendo essa sombra toda. Pois é, a estratégia, eu repito, né? É essa coisa do inimigo imaginário, né? Então, se ora ele tem uma roupagem, você muda para outra. O importante é você manter sempre o discurso, Foro de São Paulo, mantém, isso é importante, que pegou. Foro de São Paulo. Então, você perceber isso forte. Comunismo, que obviamente comunismo significa o que aconteceu efetivamente numa perspectiva radical, e portanto comunismo é isso, é Stalin, é uma dimensão, e aí você tem que considerar isso. Então você tem que combater esse mal que está colocado na sociedade, e ele vai ter roupagens e aparições diferentes. O que eu percebo de interessante nesse debate, Paulo, é que as roupagens vão mudando, mas no fundo as personagens são as mesmas, né? E você consegue conduzir um tipo de discurso porque a narrativa pegou, né? Então você pode mudar um pouco. Ora, quem vai ser o esquerdista da vez? Quem vai ser o vermelho da vez? Que os vermelhos devem ser, o termo que ele usou uma vez foi, não sei se eliminado. Vamos eliminar os... Não sei se foi eliminado, é outro termo, né? Os vermelhos do Acre. Não sei se vocês se lembram dessa expressão que foi dita, né? Fuzilar a petralhada, né? Fuzilar a petralhada, ele falou. Isso, né? Esse termo, você foi preciso. Agora, eu estava fazendo uma paráfrase, você fez uma citação corretíssima. Vamos fuzilar a petralhada do Acre.
E aí as pessoas aplaudindo. Vamos fuzilar a petralhada do Acre. As pessoas no Acre aplaudindo que vai fuzilar o amigo, porque ela está cheia de petralhada. Lá foi um estado governado, sei lá por quantos anos, pelo PT. Por muitos anos, os dois irmãos que revezavam, ora um, ora outro, um é senador, depois o outro governador, não me lembro o nome deles, enfim. Então, esse discurso, ele funciona e tem funcionado e ele vai ganhando novas roupagens. O que eu observo também é que aquele guru astrólogo, ele é um estrategista também, porque ele conseguiu construir nessa esfera desse discurso do medo uma série de ingredientes que estão funcionando, inclusive entre intelectuais brasileiros. Intelectuais entre aspas, né? Vamos colocar aspas, mas pessoas com formação universitária. Há pessoas com formação universitária defendendo alguns aspectos que vêm dessa truculência, eu diria assim, astrológica, né? Para usar um termo assim bem tranquilo com o velhinho lá que está sempre um pouco fora da esfera racional. Mas ele usa uma estratégia muito efetiva, xingar o tempo todo, inclusive os próprios alunos. Você virou esquerdista aqui agora? E xinga. Eu fiz questão de assistir algumas aulas para entender do que se tratava, né? Então, eu tenho um colega médico que era fã e ficou me falando várias coisas, e aí ele me disse, não, aqui, ele pegou e me deu um pendrive com várias aulas. Eu fui assistir algumas aulas, eu fiquei impressionado. O sujeito xingando e desqualificando os seus próprios alunos. Os alunos faziam perguntas lá no chat, ele lendo e desqualificando todos. É uma estrutura militar religiosa. Mesma coisa. Desqualificação, né? Você desqualifica, humilha, e o humilhado fica ali. Por quê? Porque ele tem o guru. O guru é aquele que sabe. Então, se eu estou diante de alguém que sabe, eu tenho que me curvar diante dele. E essa tipo de... essa a estratégia que parece que tem funcionado e funcionado bem. E vai só mudar a roupagem, vai continuar funcionando. Eles têm até uma frase, né? Aquela Olavo tem razão. Eles sempre comentam isso nos comentários. Coisa bem doutrinadora, né? Sempre Olavo tem razão, ponto. Ele falou isso. Tanto que o Collor... essa guerra contra o comunismo não é nova, a gente sabe disso, né? Na ditadura militar isso teve a sua presença. O Collor também fez um mesmo discurso, que era contra o comunismo, e isso também colou. O ponto fundamental que eu fico me perguntando é o seguinte, quando alguém diz assim, a gente tem que tomar cuidado para o comunismo não voltar. Espera, como é que alguma coisa que não esteve vai voltar? Só pode voltar o que esteve. Nós não tivemos comunismo no Brasil. Então, não tem como voltar. Você pode dizer que podemos tomar cuidado para não se estabelecer. A gente conversa. Agora, voltar, como é que volta o que não veio? Então, esse verbo está errado, vamos ajustar. Enfim, então tem uma série de equívocos, assim, mas o que eu repito, na mesma perspectiva de criação de fantasminhas camaradas, e o ponto que funciona é esse. Do ponto de vista da esquerda, por ocasião de uma das eleições do Lula, também essa estratégia foi usada, fazendo aqui me lembrando da esfera da privatização. O fenômeno da privatização era o fantasminha de uma das candidaturas, não me lembro se 2002, acho que foi 2002. Era uma luta constante contra a privatização. E deu certo. Porque, de fato, a privatização era alguma coisa assim, a gente pensando nas nossas grandes empresas e no lucro, não fazia muito sentido e tal, e aquilo colou. Por outro lado, depois, o partido no poder, no exercício, ele, especialmente no governo Dilma, né, também acabou fazendo privatizações, né? O próprio aeroporto de Campinas é um exemplo do que aconteceu aqui. Então, uma coisa é aquele discurso que vai funcionar, outra coisa é na prática. Por exemplo, qual vai ser o discurso de uma esquerda hoje que conseguiria, de certo modo, mobilizar as pessoas? Eu fico me perguntando que tipo de discurso conseguiria mobilizar com toda a tragédia que a gente tem visto, que está acontecendo constantemente. Tem visto essa tragédia. Nós precisamos pensar criativamente, estrategicamente, num tipo de discurso que pegue. E real, não é uma coisa assim fantasiosa. Então, é insuficiente falar assim que vai ter golpe. Por que eu digo que é insuficiente? Porque o Bolsonaro, ele, embora tenha esse tipo de interesse de algumas pessoas, a gente viu mesmo, hoje mesmo no Estadão, eles lançaram lá algumas
questões de depoimento da Polícia Federal em relação àquele suposto jornalista que está também foragido, Alan de alguma coisa, e nessa esfera ele falando claramente que se reunia sistematicamente com parlamentares em relação à questão de golpe militar. Então, esse debate esteve presente, a gente sabe que sim. Por outro lado, o governo ele está muito bem com a estrutura democrática. Ele é tão experiente por estar lá há 30 anos que ele sabe manobrar na esfera do executivo, inclusive fazendo o que quer com o legislativo. O exemplo típico é esse agora dessa questão das igrejas, de perdão dessa dívida. Então, o que o cara fez de forma, assim, muito bem pensada, ele faz alguma coisa e dá o voto, e joga lá a responsabilidade para o Congresso, que vocês vetem aí, porque se eu tivesse aí é o lugar para vetar. Ou seja, ele tira a responsabilidade. Ele age de uma maneira que ele ganha dos dois jeitos. Então, é um estrategista do ponto de vista da estrutura que nós temos, a nossa estrutura democrática. Ele não vai querer abrir mão disso, porque ele conseguiu entrar dessa maneira. Então, embora ele tenha as truculências, ele fica sempre numa linha mais ou menos tênue. Claro que já cometeu inúmeros crimes, indiscutivelmente. Mas do ponto de vista político, ele fica na linha tênue ele fala, mas não fala tão explicitamente. E qualquer coisa, se alguém fala mais alto, ele recua. Não foi bem isso, pede desculpas. Então, essa estratégia de meio que bate a sopra, sabe? Assim, ele faz isso o tempo todo. Então, é como alguém que chega e, sei lá, resolve violentar alguém, mas fala que estava brincando. Como assim estava brincando? Você me violentou? Não, mas era uma brincadeira. Ele vai usar essa estratégia, porque no fim ele quer que a pessoa violentada não o denuncie. E ele consegue fazer isso. Os seus súditos, aqueles que estão juntos, estão perdendo o emprego, estão perdendo na economia, estão perdendo vidas, que tem pessoas morrendo, estão perdendo tudo. Mas continuam ali, porque ele está dizendo que não teria outra maneira, etc. E tal. Então, eu considero que tem habilidade ali. E é essa habilidade que tem que ser enfrentada, e não apenas dizer se trata de um louco, etc. Eu não vejo muito louco, não. Eu vejo um cara muito preparado para continuar, inclusive, fazendo esse movimento até com o próprio Congresso. Tanto é que ele está com o Centrão. E ele foi fechar com o Centrão em que momento? No momento que ele ia precisar do Centrão para não aprovarem um processo de impeachment. E antes ele estava gritando, bradando, ia lá aos domingos contra o Supremo, contra o Congresso, estava doidão, né? De repente, quando o Queiroz foi preso, falou, opa, agora eu preciso do Centrão. Daí já rapidamente pegou e tal, olha, toma FNDE para esse, sei lá quantos milhões, o outro para esse, não sei quantos milhões, e todo aquele discurso anterior, eles passam um pano danado. O próprio general... como é o nome daquele general do GSI mesmo? Esqueci o nome. O Heleno? O Heleno. General Heleno, que dizia que se pegar Centrão, não fica meu irmão fez aquela brincadeira em relação de ladrões, ele mesmo passando pano hoje. Então, por que está passando pano? Porque eles, obviamente, não querem largar a mão dessa forma de governar, que essa forma interessa, que é dentro da democracia. É claro que me parece que o judiciário, nesse caso, poderia ter um trabalho enérgico, tanto o TSE como o próprio Supremo Tribunal Federal. Porque se esperar o legislativo por via de impeachment, acho muito improvável que isso ocorra. Agora, do ponto de vista do TSE, demorou para caçar a chapa Mourão e Bolsonaro. Demorou, você tem evidências disso, pelo menos aquilo que apareceu na imprensa. Agora, se fizer isso esse ano, eleições, a gente sabe disso. Agora, claro, se fizer a partir do ano que vem, eleições indiretas, né? Tem isso também. Então, e seria talvez interessante, porque, afinal de contas, o impedimento dele para ficar o Mourão, não sei o que é pior, honestamente. Não sei o que é pior, honestamente. Né? Professor, eu acho que, pegando o gancho aí do que você terminou aqui para finalizar da minha parte, eu queria questionar assim, sobre todas essas situações, né, sobre o papel do Exército Brasileiro, né, como instituição, assim, pensando o Brasil como um Estado independente, uma nação. Hoje o que a gente vê efetivamente é esse senhor, né, esse astrólogo lá que mora em Virgínia, que basicamente copia o modus operandi assim, do Steve Bannon, né, que foi o idealizador aí da extrema-direita mundo afora,
que foi o cara responsável por colocar o Trump na sala oval, né, nos Estados Unidos, e criar essa situação atual que a gente está vendo, assim, faltam 40 dias para chegar a eleição americana, praticamente, e a gente não sabe o que vai acontecer. O Trump já falou que vai... talvez ele não respeite o resultado das eleições, e os números parece que ele está perdendo. A gente está com uma situação, assim, realmente confusa, assim, na geopolítica desse início de década, assim. E me parece que aqui no Brasil a discussão, até no meio intelectual, eu não sei, eu não participo, né? Eu não sou do meio acadêmico, eu sou só uma pessoa curiosa aqui, que gosta de ler sobre as coisas, gosta de me informar, e, enfim, gosto de tentar entender as verdades do mundo. Eu não vejo o Brasil se preocupando com essa influência que a extrema-direita americana está tendo no Brasil nesse momento, assim. Porque não existe um aspecto positivo para o Brasil, o governo Bolsonaro. Não existe um índice positivo, não existe nada que justifique uma base americana sem nenhuma contrapartida no nosso território nacional, um exército subserviente ao que está sendo feito no Pantanal, na Amazônia, enfim, condições estratégicas internacionais que parece que estão sendo feitas só para atender efetivamente ao que o governo Trump é, né? E parece que aqui dentro do Brasil a discussão não está sendo vista nesse nível, da ameaça que representa um governo subserviente, né? Essa noção que, se você parar para pensar, você não tem mais o Brasil como um país independente. A gente está dentro de uma esfera política de um outro poder mais hegemônico, como uma espécie de uma sensação do século XIX, assim, imperialista, né? Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro, e a gente vivendo numa Guerra Fria, assim, o Brasil sendo realmente um quintal, assim, outros países resistindo bravamente, né? Argentina, Uruguai, apesar de ser um governo de direito, mas o Brasil parece que meio que desistiu. Parece que, beleza, Bolsonaro é isso aí, o Bolsonaro realmente pró-Trump. Se o Trump cair, o Bolsonaro tá lascado e a gente tá isolado internacionalmente. Vai ser visto como um pária internacional, não sei o que vai ser, né? Agora que a ONU, inclusive, decidiu formalmente iniciar a investigação contra o governo brasileiro. E aí eu queria perguntar para você, assim, essa sua perspectiva aqui, para finalizar, em relação a esse lado internacional, a essa influência do Steve Bannon, e por que parece que a gente discute tão pouco? Por que sai tão pouco na mídia? Tipo, por que as pessoas não cobram mais isso, assim, para ser colocado em pauta? Beleza. Olha, Leonardo, eu penso que tem um problema. Nós estamos vivendo um momento muito estranho no Brasil de naturalização de barbáries, né? Tem uma espécie de naturalização, está naturalizando, tipo, normal, normal. A presença agora do Pompeu, especificamente no território nacional, que é uma afronta, ela significa, você tem um grupo de embaixadores que tiveram um posicionamento muito crítico, aliás, também corroborando aquilo que foi o posicionamento do Rodrigo Maia. Então, a gente tem alguns posicionamentos que tentam colocar o Brasil tem uma preocupação. Rodrigo Maia, por exemplo, nesse caso, ele se posicionou, mas é muito pouco. O presidente da Câmara se posicionou, isso é muito pouco. Na verdade, a gente não vê ação, mas não vê por quê. Aí eu tenho a impressão que a estratégia, de novo, do governo, e ele sabe muito bem o que está fazendo e quais são as, aspas, beiradas que ele tem que fazer para ficar no poder. A sua estruturação, que começou com a nomeação do Procurador-Geral da República, ela é motivo suficiente para deixar com que ele fique muito à vontade. Porque a gente sabe muito bem que a presidência da República, em especial o Executivo Federal, ou mesmo ministros e tal, eles só podem ser efetivamente objeto de algum tipo de manifestação por parte da Procuradoria-Geral da República. Então, você tem um PGR, que não significa, é claro, a estrutura do Ministério Público Federal, mas você tem um PGR comprado. E ele aceitou esse jogo, está nesse jogo. Paradoxalmente, embora esteja nesse jogo, tem um inquérito no Supremo que foi aberto a pedido do Aras, aquele específico das manifestações antidemocráticas, aquele não foi do Alexandre de Moraes, foi o Augusto Aras. Então, porque realmente chegou num limite que ele falou, não, tem que mandar investigar isso. Aí tem vários parlamentares. Mas, assim, o Bolsonaro comprou claramente o PGR, que foi uma maneira estratégica de dizer, bom, esse cara não vai mexer comigo, eu vou continuando fazendo o que eu estou fazendo. Se a gente tem um posicionamento do PGR agora, especificamente em relação à vinda do Pompeu, você tem que pedir uma investigação. Por que você tem alguém que vem no nosso território? Que papo é esse? Nosso Itamaraty, ele virou uma casa de mãe Joana. É uma casa, efetivamente, que o desrespeito que o Brasil hoje tem em relação aos outros países, isso em todas as esferas,
não só em relação à questão das queimadas, mas em relação também... Então, eu concordo com o seu diagnóstico. O Brasil não. Ele não deixou de ser, efetivamente, aquele fundo de quintal, uma certa, enfim, uma espécie de apêndice, né, dos Estados Unidos. A gente conseguiu algum tipo de fortalecimento por conta, inclusive, dos governos petistas, que nós conseguimos recursos suficientes, por exemplo, para, inclusive, pagar a então dívida e fazer aí um belo de um caixa que está sendo torrado agora por esse governo. Então, a gente tem hoje um problema, a gente deu um passo para uma certa independência, não foi uma independência plena, evidentemente, mas o Brasil foi visto de uma forma, ele foi muito respeitado por muitos países por conta da sua dimensão econômica, de alguns programas sociais, especificamente o Bolsa Família, que conseguiu fazer um bom volume. E agora a gente meio que retrocedeu. Então, você deu 2 passos para frente, 8 passos para trás. É mais ou menos isso. Então, as nossas instituições que estão aí, por exemplo, o Exército Brasileiro e as Forças Armadas no geral, mas o Exército Brasileiro em particular, ele erra feio em ter sua instituição associada a esse governo. E o Exército não é uma instituição que tem que se associar a qualquer tipo de governo. Agora, veja a estratégia de novo do nosso governo federal, e é um estrategista. Como é que ele convence militares do Exército a participar do seu governo sendo truculento? Dinheiro. O camarada que está na ativa no Exército hoje, por exemplo, o general Pazuello, que virou ministro, já estava como interino, virou ministro agora, ele tem o salário do Exército normal, que ele é da ativa, e tem mais o salário de ministro. Então, você está literalmente colocando dinheiro no bolso desses mais de 6 mil militares, muitos de várias patentes diferentes, e os caras estão literalmente, porque estão ganhando uma graninha, fazendo vistas grossas. Então, tipo, eu vou passar pano. Pode fazer o que vocês quiserem aí, porque afinal de contas eu dobrei o meu salário e tal. Então, você tem aí um pensamento pouco republicano dessa instituição, que não está pensando a república, e isso remete a um grande problema, né? Isso para falar dessa instituição. Então, de um lado, o Ministério Público muito omisso em relação a diversas questões do presidente da República, e tem que ser o PGR para pedir investigação. Então, o presidente ele tem vários, são diversos crimes já. Alguns jornalistas, inclusive, já até contaram. Tem um jornalista que fala em 19 crimes que já foram. Eu acompanho a coluna lá de um deles, né? Muitos crimes cometidos. Se a gente tem um PGR realmente empenhado, né, nesse tipo de coisa, ok, mas você não tem. Então, você tem uma instituição que é a fundamental para esse tipo de apuração comprada. Forças Armadas compradas nesse acordo de fazer com que o seu salário aumente. E aí você tem, de fato, uma certa paralisia. Do ponto de vista estratégico, entregar efetivamente Alcântara para os Estados Unidos é um absurdo. Ou mesmo essa coisa de que você vai permitir que americanos entrem em território nacional sem precisar de visto, sem pedir reciprocidade. Isso é um absurdo, cara. O princípio da reciprocidade sempre foi colocado no nosso país. Então, é meio que ficar realmente não de joelhos, mas de 4 para os Estados Unidos. Isso é muito lamentável para todos nós, mas é assim que o Brasil está sendo visto hoje. Não é assim o presidente sendo visto hoje, somos todos nós que estamos sendo vistos como uma espécie de, sei lá, uma espécie de coisa que é um tipo de ser não pensante. Eu tenho alguns amigos que eu converso com alguma frequência de fora, e eles ficam muito assustados, alguns deles, com notícias que chegam. Mas o presidente falou isso mesmo? Eles perguntam, né? E eu falo, sim, falou. Eu falo, cara, e vocês não fazem nada? E é meio isso, o estranho é essa naturalização, né? Talvez no momento desse, com algum tipo de amor próprio, nós estaríamos pensando em alguma forma de mobilização, que não fossem as ruas, sei lá, com grupos sociais fazendo, vamos subir uma hashtag por dia, segunda-feira vai ser hashtag tal. Mas o ponto fundamental quem são os atores desse movimento? Quem que vai ter a iniciativa? E aí você tem um outro problema. A depender de quem tem a iniciativa, um conjunto não participa. Então, a gente está vivendo um momento... Agora, o que eu tenho observado, provavelmente, que para tentar brecar essa possibilidade de uma reeleição, imagino que um conjunto expressivo da sociedade deva se unir contra esse tipo de coisa, provavelmente para 2022. Não sei se necessariamente, mas seria o mínimo a se esperar que
que seria uma espécie de um grande movimento, como aconteceu efetivamente depois na esfera da ditadura militar, né? Agora, tenho observado uma espécie de, no geral, né, a nossa população muito tranquila com números assustadores, né, de queimada, de pessoas morrendo de coronavírus, a desgraça, todo o cenário do pior cenário possível colocado, mas pouca reação do ponto de vista institucional, mas também individual, né? Não vejo grupos sociais aí, vamos agora para as ruas para fazer alguma coisa. Não tem. Você tem uma espécie de morbidade, um movimento que, vamos ver o que vai acontecer depois. Todo mundo esperando. Está todo mundo esperando o Salvador. É meio que, em algum momento, alguém vai nos salvar, vai tirar dessa. E não vai, né? Acho que a ação é nossa e talvez essa nossa tarde aqui de reflexão possa também ajudar a estimular outras pessoas a pensar outros caminhos e vamos juntos, porque se depender de alguma coisa que seja divina, é melhor esperar até morrer. É melhor a gente agir já, porque não dá para esperar sobre alguma coisa que depende de nós, né? Essas decisões são humanas e são nossas. Ou a gente faz alguma coisa, ou nós teremos realmente dias muito piores dos que já são. E eu estou disposto a fazer, mesmo que eu esteja, às vezes, desanimado. Agora eu estou dizendo o meu ponto final. Eu estou animado nessa luta. Se quiser me chamar, só avisar que eu estou pronto. Vamos juntos. Só Stalin salva o Brasil. A questão é essa. O pessoal está tentando esconder isso da gente, mas só o stalinismo salva o Brasil. Mas é porque é engraçado, você fala esse negócio, para todo mundo vendo passar, esperando acontecer, ou tá brigando entre a própria bolha ali, né? Que o próprio exemplo disso é essa história do Stalin aí, que os caras começaram... Não, tudo Bolsonaro não, mas também Stalin não, como se a gente tivesse alguma pretensão e alguma capacidade de ressuscitar o comunismo, né? Mas... eu queria um ponto seu, assim, uma exemplificação sua, porque você é um cara que... tem toda essa questão do intelecto, filosofia, universidade, Kung Fu. Como é que você faz quando você encontra, você tá lá num jantar com amigos, tá num barzinho, e aí você encontra alguém ali, alguém que você conhece ali na hora, pô, o que você é? Pô, eu sou filósofo, tal, pô, que legal, eu gosto muito disso, tal, tava vendo o Olavo de Carvalho, cara inteligente, né? Foge do óbvio. Como que você conversa com esse tipo de pessoa? Porque eu imagino que isso pode acontecer com você, né? E se você tem uma vida social, pelo menos tinha antes da pandemia, até difícil, porque acho que o cenário mudou um pouco. Eu vejo o meu exemplo. Hoje, eu não sei o que eu faria se eu encontrasse um bolsominion para trocar ideia. Assim, eu acho que eu não teria paciência mais, porque eu acho que teve a chance de... Quem votou 17 teve a chance de pular do barco e vi algumas pessoas pulando, algumas pessoas ao meu redor. Então eu entendo que é possível sair desse pântano que é o bolsonarismo e o bolsolavismo. O que você faz? Você é um cara do Kung Fu centrado, não vai sair dando voador em ninguém, como é meu caso. Como você vai dialogar ou já dialogou? Como é que é a conversa? Você vê que o cara tá interessado, mas você sabe que ele gosta mais desse pensamento Olavo e tal. Não, mas o Bolsonaro tá fazendo diferente. Você consegue conversar hoje com esse tipo de gente? Como diz a Márcia... Só complementando, como diz a Márcia Tiburi, como conversar com um fascista, professor? É o título daquele livro dela, né? É muito bom, aliás. Então, acho que esse é um ponto muito interessante que você colocou, porque a gente tem que fazer realmente uma distinção. Por ocasião lá do 17, ele não significa bolsominion em todo mundo. Eu também concordo com esse diagnóstico. Muita gente já pulou desse barco logo na primeira coisa do Golden Shower, né? Agora, quem já não pulou o Golden Shower já está atrasado, vamos falar sério. Porque como é que a pessoa votou numa coisa que falou tudo que falou? Então, acho que é difícil a pessoa desembarcar. De qualquer maneira, eu penso que tem uma estratégia aí, realmente. Eu sempre faço, assim, uma avaliação, tipo, se compensa ou não eu abrir a minha boca para essa pessoa. Eu avalio se a pessoa está disposta a ouvir. Se a pessoa está disposta a ouvir, aí vale a pena falar. Se ela não está disposta a ouvir, eu estou no modus, assim, meio ignorando. Porque a minha percepção é de que não adianta muito. A pessoa não quer
pensar. Então, eu faço normalmente provocações filosóficas. Olha, tipo, você elogia a pessoa, fala, nossa, você é uma pessoa muito inteligente, né? Como você é uma pessoa inteligente, certamente você vai entender aqui o que eu vou falar. Aí eu falo alguma coisa e tal, e vejo a reação. Eu uso essas estratégias. Às vezes, e não falando do assunto, e nem falando do astrólogo, falando de outras coisas. Então, pega a coisa da inteligência, puxa a pessoa para ver se ela consegue pensar. Ó, uma situação concreta. Tem uma pessoa que você está num país despótico. Um exemplo rápido, tá? Pessoa, você ganhou uma passagem, você está num país despótico, e aí o general lá fala para você assim, hoje é o Dia Nacional da Liberdade, eu tenho 20 prisioneiros. Dos 20, eu vou escolher um para sacrificar. Não é você que vai sacrificar, meu súdito, eles vão matar o cara, mas eu vou salvar 19. Ou então, você fala assim, não vou escolher nenhum, aí 20 morrem. O que você faz? Então, pega uma situação dessa e coloca para a pessoa. Vou repetir. Se a pessoa escolher um para morrer, 19 vão para casa. Se ela falar, eu não escolho nenhum, 20 morrem. O que você faz? Coloca essa situação para a pessoa pensar. Ela vai começar a pensar, às vezes ela vai demorar um pouco, às vezes ela vai ser rápida e fala assim, 20 podem morrer, que não tem nada a ver com isso e tal, são tudo terroristas, vai tudo esquerdista, né? Tem que morrer. Aí eu falo, então, entre esses 20, seu pai tá lá no meio, sua tia, sua mãe. Aí eu coloco outros ingredientes. Aí a pessoa, opa, e tal. Ou não, né? Ou então a pessoa diz, eu escolho um para morrer, para 19 ir para casa. Eu falei, aquele que você escolheu é justamente o seu irmão mais novo, tal, se a pessoa tiver irmão. E aí eu vou colocando cenários assim, para quê? Para afetar, afeto. Como é que a pessoa se sente? Claro que é hipotético e tal. Usando esses exemplos, que está no outro cenário, você vai testar a capacidade da pessoa de pensar. Se a pessoa não é capaz de entender o primeiro argumento e o segundo, já desista dela. Se ela falar que é capaz só de uma coisa, fala assim, 20 morrem, não quero nem saber. Aí você explica do outro lado e tal. Não quero saber. Pode desistir, meu cara. Essa pessoa ela é capaz de te matar se você tentar convencê-la. Então, eu acho que é saudável mesmo abandonar esse grupo, porque esse grupo que não quer pensar. E aí é uma decisão muito individual, né? A gente não consegue obrigar a pessoa a pensar. Infelizmente, o pensamento é uma coisa que nasce de cada um. A gente pode até estimular, falar, você topa pensar? Nosso canal do YouTube. Mas quem não topa pensar? Então, às vezes, até faço essa brincadeira. Falo, tudo bem, se você não topa pensar, nem continua assistindo a esse vídeo, você vai perder seu tempo. Já pode ir lá para sua casa, continua lá lendo aquele livro lá para ser um idiota, que é o nome, né? O título é esse, né? Como ser um idiota rapidamente, é o título do livro, né? E consegue, né? Você lendo ali a primeira página, você já chegou lá, nível alto. Estou no nível beta. Um curso que nunca mais acaba. O cara começa a pagar um curso que nunca mais acaba. Me explica isso. E outra, eu vou fazer um curso de filosofia com alguém que não tem formação em filosofia? Fala sério, cara. Pelo menos mostra um diplominha. Aí você vai saber, o cara não terminou nem a educação básica. Não dá, né? Vamos combinar que tem que ter uma exigência mínima. Eu sou exigente, eu exijo. Mas tem gente que realmente é mais tranquila, assim, não exige muito, né? Topa um presidente que sabe só falar, sei lá, meia dúzia de palavras, topa um presidente que tem dificuldade linguística, mas tudo bem. E aí topa também, efetivamente, um guru astrólogo que tem uma visão de mundo tosca e xinga as próprias pessoas que estão no meio. Eu entendo o seguinte, xingar pode ser alguma coisa até estratégica em algum momento, mas xingar as pessoas que você preza, isso para mim tem um significado e está dentro do fascismo, não tem outra coisa para fazer. Mas a minha sugestão é sempre essa, moderação. Agora, não deu, acho que é importante levantar a voz com certo cuidado, né? Eu me referi no último vídeo do canal até sobre o caso que aconteceu aqui em Campinas, do sujeito lá na sorveteria com a moça. Essa menina ridícula e babaca, sua palhaça, e faz alguma coisa comigo, você vai subir a tua sua cara, seu lixo. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala pra você ver um lá. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. Fala um lá pra você ver. É bom, ficou quietinha, né? Ficou com medo disso. Seu lixo. Xingando a moça da sorveteria, e a moça reagiu rapidamente
e xingou de volta, e eu fiquei feliz, foi ainda bem, né? Ela podia só ter complementado, se ela soubesse alguma coisa de arte marcial, seria a hora ali de uma queda rápida. Não, brincadeira, gente, eu não quero recomendar violência jamais. Mas vamos combinar que legítima defesa está previsto, então a gente pode sim usar, e se você tiver um caso desse tipo de abuso, é bom que você saiba se defender e defenda-se, seja pelo verbo, pela voz, e seja por alguma técnica de arte marcial, sem, obviamente, lesionar a pessoa, só para marcar o território. Você já pegou um bolsominion na porrada? Tô zoando, tô brincando. Eu acabo, Paulo, não tendo contato com o bolsominion, você acredita? Os poucos que eu tinha, ou eles acordaram, ou eles realmente desapareceram. Acho que eles não aguentam, né? Não aguentam conviver se alguém está publicando ou pensando fora da bolha deles. Eles querem só a paz ali de alguém que fale mito. E aí eu falo mico, daí eles não gostam muito, né? O seu mito é um mico, na verdade, não é outra coisa. Professor Samuel Mendonça, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast Coronga, de verdade, foi muito legal bater esse papo com você, e também muito obrigado por ter me aguentado na minha imaturidade dos 17 anos, na época que eu só queria saber de festa e alegria e não de filosofia, mas às vezes eu li alguma coisa ou outra que você mandava, mas eu era super uma pessoa que sempre fui mais de prestar atenção ali na aula, então assim, de estar ali em conexão com o professor, tirar uma dúvida ou outra e tal, e eu lembro muito de uma história que você me contou, cara, contou pra sala lá, na verdade, né, que me fez muito pensar, assim, sobre as minhas reações, assim, sobre me colocar um espelho no mundo, que você usou sua filha como exemplo, que um dia ela tava esperneando lá no shopping e tal, fazendo aquele escândalo de criança, né, uma bebê de 2 anos e tal, e aí você falou que você fez um exercício, tipo, filosófico com ela, de gravar ela no seu celular e depois mostrar pra ela e falar, olha aqui, ó, isso é o jeito que você tava se comportando. Ela nem conseguiu ver o vídeo, né? De tão absurdo que era o que ela tava fazendo. Eu falei, cara, é muito louco isso, né? A gente tem que muito olhar pra gente mesmo pra parar de agir igual animal, né? Essa é a palavra, igual animal que o ser humano é. A gente precisa realmente tentar evoluir dessa condição não filosófica. E aí, tá vendo como é bom ter bons professores, como faz toda a diferença? Então, é isso. Muito obrigado por ter participado. Muito obrigado pela oportunidade aqui de diálogo, foi um prazer enorme e desejo muito, muito sucesso para esse trabalho que vocês estão fazendo. E fiquem firmes e não desistir nunca, né? É importante. Obrigado também, Paulo. Grande abraço. Tamo junto, velho. Muito obrigado pela participação aqui desse episódio especial de número 60 do Coronga Cast. A gente volta numa próxima. A arte, o design gráfico é de Lucas Piro. Valeu, pessoal. Um abraço. Pneu furou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi-se embora. Pneu furou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, sendo farol, sendo farol. Se alguém ligou, minha senhora. Se alguém lhe amou, foi-se embora. Você pode
perdeu o fim.